Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Hora D Podcast. Eu me chamo Rose Marafigo, sou psicóloga e juntamente com o meu parceiro Matheus Stenger, estaremos trazendo convidados especiais aqui para falar assuntos interessantes com vocês. Afinal, é sempre hora de ampliar os nossos conhecimentos através de uma boa conversa. Então, pega o cafezinho e vem com a gente. E falando em conversa, hoje a gente tem um tema muito especial sobre o empreendedorismo. Hoje é hora de negócios e empreendedorismo. Nossos convidados hoje são duas pessoas que a gente teve o prazer de conhecer através do Sociativismo, que é o Malek Dabos e o Vinícius Chaves. Ó, já ia chamar de Vini aqui. Não, pode chamar, cara. Pode chamar? Não, perfeito, então. Vini, pode chamar. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Como é que vocês estão? Tô legal, tô feliz de estar aqui com vocês, até por conta do que você falou, né? A gente já se conhece aí do associativismo, já trocamos várias ideias e vocês estão fazendo um sucesso aí com o podcast, com as ideias de vocês. A gente fica feliz de estar aqui para participar e compartilhar, né? Eu acho que é um momento bem legal, hein? Tô feliz. Deixei você falar primeiro, Malek. Pois é, eu fiquei te olhando que eu vi. Não, porque a gente lá no Pulso, o Malek abre o programa sempre. E aí, tipo assim, o Malek é o cara que faz sempre ali né, eu só fico ali escorando o negócio, né? Então já deixei o Malek começar. Mas, pessoal, obrigado pelo convite. Estou bem feliz de estar com vocês também, acompanhando aqui o trabalho de vocês e, feliz por vocês estarem aí também, né, com esse projeto, recebendo pessoas ali também que a gente conhece, dando essa voz pro pessoal também. E espero que a gente desenvolva hoje um conteúdo bem bacana também. Ah, muito legal. É muito legal ouvir isso de duas pessoas queridas, né, que são os nossos amigos e que também tem um podcast. A gente vai falar um pouquinho sobre o Pulso Empreendedor, que é a ideia de hoje. Mas, assim, é um assunto de empreendedorismo, é um assunto que a gente quase não gosta, né, Matheus? A gente traz aqui direto porque realmente é um assunto que nos interessa muito. O episódio de hoje, propriamente dito, a gente vai falar, claro, do case do Pulso Empreendedor, né? Que acho que é um assunto muito legal da gente trazer hoje, até para a gente trocar essas figurinhas. Vocês já estão há mais tempo, né, no Pulso, a gente está começando agora, então até nós comentávamos que a nossa ideia hoje sempre tem uma intenção a cada episódio, né? E hoje é aprender, né? Então a gente tem essa intenção hoje aqui com vocês. Mas antes disso, eu gostaria de pedir para vocês se apresentarem, até para a gente falar um pouquinho da jornada do empreendedor, porque a gente sabe aí que vocês têm uma jornada muito grande, com muitos aprendizados, outras empresas também, antes de chegar no associativismo ou propriamente no case do Pulso. Então, assim, se apresentem, quais empresas vocês atuam, formação... Um pouquinho disso aí pra nós. Beleza, então eu vou começar. Dessa vez o Malek me deu a vez aqui, né? Já me sinalizou ali pra gente não se atrapalhar. O cara tá sempre querendo falar primeiro, não dá, né? Eu interrompo então a gente vai fazendo programa, isso, Malek, então... uma vez de cada Por favor, um. Vini. Então, gente, bem, onde é que a minha jornada começou? Eu vou tentar resumir, porque eu acho que, apesar de a gente ter um tempo mais livre aqui, né? Tá diferente do rádio, que tá tudo contadinho lá os minutos. A gente vai tentar ser sucinto também para a galera que está acompanhando conseguir captar aí o que é mais importante. Fique bem à vontade, Vini, não temos tempo. Então a gente vai longe aqui. Bem, a minha jornada como empreendedor ela começa lá em 2016. Na ocasião eu estava como colaborador em uma empresa, mas eu sempre tive um desejo, desde a época da faculdade, com alguns amigos, a gente chegou a desenvolver alguns projetos de fazer site. Eu sou formado em ciência da computação, então eu venho mais dessa área de tecnologia, de TI. Eu comecei a faculdade de ciência da computação e já comecei junto ali a trabalhar como menor aprendiz, que para quem talvez não conheça é uma espécie de estagiário, ali meio período, trabalhando nessa área de tecnologia em uma indústria aqui da cidade. E comecei aí a me familiarizar muito com esse ambiente, visto também que é um ambiente de muita oportunidade, né? Vocês que entrevistaram recentemente aí o Marco Aurélio, né? O Marco Velho, como Marco ele mesmo se apresenta. Lá vem o Marco. Que vem da TI também. Então a gente sabe que é uma área de muitas oportunidades. Eu sempre gostei de computador, de games, essa coisa aí de tecnologia, e acabei me envolvendo com isso. Então eu escolhi esse curso, comecei a trilhar, e em 2016, então, eu fiquei com aquela vontade, né? O que a gente fala que é o surto do empreendedor, né? Tem o livro lá do Mito do Empreendedor, que a gente já leu, né, Mari? Que já aprendeu ali algumas coisas. Agora faz sentido, né? O que a gente sentiu quando dá essa virada de chave. E me deu vontade de começar, né, a fazer o que eu fazia dentro da empresa para fora, atender outras pessoas também. E aí comecei a atender algumas empresas e tudo mais. E na ocasião eu já conhecia já teve aqui com vocês também o Dudu Brueren, né? Já teve. Sim. Dudu. O Dudu ele era fornecedor da empresa que eu trabalhava pela Platon. E a gente contratava lá soluções da Platon para segurança da informação.
E aí eu fui procurar o Dudu para fazer um site para mim. Já que eu quero ter um negócio próprio, eu quero atender algumas empresas dando suporte de TI, vou fazer um site. E aí eu chamei o Dudu para isso e ele já captou, opa, peraí que temos um cara aí que quer empreender, né? E na ocasião ele entendeu que ele precisava de um sócio na Platon para poder dar assumir uma carga que ele não estava conseguindo, que era uma área mais comercial, mais de negócios. E aí eu topei, né? O Dudu me convidou, assim, me deu essa oportunidade, eu sou eternamente grato ao Dudu por isso, me colocou nesse mundo dos negócios, me facilitou, encurtou o caminho, porque ao invés de eu pegar um negócio do zero e começar, eu entrei como sócio na Platon, que é um negócio que já tinha lá CNPJ, já tinha uma estrutura, já tinha um sócio também, que já estava caminhando, já tinha várias coisas que ele já tinha aprendido, né? Então, basicamente foi aí que tudo começou, e aí, conhecendo o Dudu me levou para a Sil Jovem, que foi onde eu conheci o Malik lá, e aí depois disso vem várias histórias aí, mas basicamente foi assim que eu entrei no mundo dos negócios e comecei a empreender, né? Migrando da tecnologia, continuei na tecnologia, mas a partir do momento em que eu fui para a Platon, eu comecei realmente a aprender sobre negócios, sobre caixa, sobre marketing, sobre vendas, mas sempre com esse background do universo da área de TI. Legal a história do Vini, tem um ponto que me chama a atenção, que é esse movimento jovem empreendedor, né? Porque às vezes quem está acompanhando não sabe o que é a Sil Jovem, né? Mas esse movimento jovem empreendedor, que é regional, né? Que é estadual, está organizado como tal, com o CEGESC, com a CONAGE, tudo, ele faz esses pontos de ligação, que de alguma forma a gente está aqui hoje conversando Graças por se isso, conhecer nesse movimento. Então a história do Vini, né, como empreendedor, e a minha, que depois veio a formar o Pulso, né? Eu imagino que a história de vocês também tem muito a ver com isso, eu acho isso muito legal. Agora, a Rose fez uma introdução ali, né, sobre a questão do empreendedorismo, sobre o bate-papo de hoje, e eu fiquei pensando, assim, aonde que começa o empreendedor, né? E aí, na minha jornada, assim, até para contar um pouquinho, eu fiquei pensando, enquanto o Vini falava, enquanto escutava a história dele, que eu conheço bem, aonde que a gente percebe que, de fato, nos tornamos ou queremos ser empreendedores, né? Porque eu comecei a olhar, assim, a minha jornada, por exemplo, sou filho de um engenheiro e de uma psicóloga, né? Então, um profissional liberal, os dois sempre trabalharam dessa forma, né? O pai veio a constituir uma empresa, mas eles tinham iniciativa, eles tinham alguns comportamentos. E, de alguma forma, eu absorvi alguns desses comportamentos, mas eu não sabia o que era. Então, estava dentro de mim, por exemplo, na escola. Eu queria fundar um grêmio estudantil na escola. Por quê? Porque eu era inconformado. Eu via que, uma vez botaram uma mesinha de ping-pong na escola, no intervalo, e ninguém sabia como foi parar aquela mesa. E o pessoal começou a jogar, e aquilo foi muito legal, porque o pessoal ficava meio sentado no intervalo, meio aquela coisa sem fazer nada, e começaram a brincar ali do ping-pong, de pô, que coisa legal, né, que coisa saudável que gerou em torno daquilo. E aí depois tiraram a mesa de ping-pong. Do nada também, assim como apareceu, saiu do nada. Eu digo, não, vamos fazer um grêmio, vamos mexer nesse negócio, vamos organizar um espaço para os estudantes, que tenha cultura, que tenha esporte. E aí eu fui de sala em sala, conversei com as pessoas. Então, eu só estou relatando isso porque será que não é de alguma forma você ter um projeto, ter algo, uma realização, uma Sem iniciativa, dúvida, né? E aí depois também, mais tarde, na universidade eu também percebi alguns movimentos assim, que na época eu não tinha essa consciência. De também, mesma coisa, reativar centro acadêmico, trazer palestras, contribuir na formação, né, acadêmica daquelas pessoas. Então eu cursei arquitetura, né? Fiz a pós-graduação em gestão de projetos, e aí, ao longo desse processo, ainda sem muita consciência, era muito aquela coisa do técnico. Técnico em arquitetura. Eu acho que vocês entrevistam aqui grandes profissionais que são da área da medicina, por exemplo, de outras áreas também. Eu acho que a gente acaba, às vezes, ficando muito direcionado para a parte técnica, né? E isso é muito comum. E aí, algumas pessoas acabam tendo, ou por iniciativa, ou por estudo, né? Eu sei que o Matheus é o cara que estuda bastante, vai atrás aí dos negócios e tal, mas a gente acaba acessando informações e entendendo o que é empreender. E para mim o ponto de virada foi muito a Sil Jovem, né? Então me formei em arquitetura, fiz a pós-graduação, né, em gestão de projetos e aí ingressei numa empresa familiar que o meu pai já tinha fundado como arquiteto, mas sem saber o que eu estava fazendo ali. Era arquiteto, eu queria fazer arquitetura. Tá, e quem que você vai atender? Quem aparecer. Qual segmento de mercado? Não tinha essa noção. Então a gente estava em busca de trabalho, né, e fazer um bom trabalho. Eu acredito que nós éramos bons profissionais.
Mas foi no núcleo jovem que eu comecei a dar nome para as coisas e entender o que era de fato o empreender, né? O que era de fato você gerar inovações, entender da própria gestão do negócio, enxergar o negócio como algo, né, que precisa ser administrado, que não é só o técnico trabalhando no operacional, né? Que eu preciso ter a estratégia, que eu preciso ter a operação, a parte tática também. E aí vem o que o Vini falou, né? Daí vem marketing, vem venda, e eu digo, pô, peraí, eu sou arquiteto, mas eu preciso entender de todas essas áreas. E aí, assim, o jovem foi uma experiência muito legal, porque daí tocando os projetos e participando com pessoas de outras disciplinas, vamos dizer, formações diferentes. Eu lembro muito do Gil Plete lá, que a gente acabou conversando e o Gil, não, vamos implantar um plano orçamentário na Sil Jovem, com um plano de contracento de custo. E o cara, o que é isso, né? Não tinha ouvido falar em gestão financeira daquela forma, né? Então, tudo eu fui levando para minha empresa e para minha vida também. Então, acho que ali foi o grande ponto de virada que eu digo, eu não quero ser um arquiteto, quero ser um empreendedor. Aí tomei consciência. Daí você começa a ler, se conectar com pessoas e buscar realmente o que vai te levar para aquele caminho. E aí, o movimento jovem, eu levei um pouco a sério. Até postei ontem uma coisa na rede social. Malek, sério? Acho que eu levei um pouco a sério. Imagina. Ficou pouco tempo. Um evento do BRICS, da juventude do BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Pô, a gente chegou a participar de coisas muito legais representando o Brasil, que envolviam empreendedorismo e te dá a oportunidade de conhecer pessoas, negócios, ideias. Então isso é muito legal, né? Quando você também embarca no movimento. Acho que aí nasce um pouco esse lado empreendedor mais consciente, né? E hoje eu tô na UBK Arquitetura e Engenharia, que é a empresa familiar, né? Que eu comentei, que completou 31 anos esse ano. E aí a gente tá, assim, mais constituído como tal agora, como empresa mais organizada mesmo, e a gente tá alcançando alguns objetivos interessantes da empresa. Aí eu também tô sócio da RDC Empreendimentos, que é uma empresa mais focada na incorporação imobiliária. O Pulso Empreendedor, com meu grande amigo, padrinho, afilhado. É legal que depois vínculo, né? tem bastante vínculo, né? Que a gente Muitos então veio a títulos. formar essa ideia aí. E também tô dando aula na Uniplac, lá na universidade, que acho que é um ponto importante, assim, ter essa relação com o meio acadêmico, né? Mas acho que essa é um pouquinho da história, assim, um pouquinho do que eu acredito, para não me alongar muito. Eu notei que eu acabei de... Eu falei até o ponto em que eu entrei na Sil Jovem, e eu não falei onde é que eu tô hoje, né? Então, só para complementar, né? Aí eu falei da Platon ali, que né, foi a empresa que eu acabei me tornando sócio. E aí só um recortezinho rápido, depois a gente vai falar mais sobre Pulso e como isso tudo começou. Mas atualmente, então, eu faço parte do Pulso ali, nós somos sócios no Pulso e já ia há 5 anos já com o projeto. Atualmente eu sou sócio da AT Plus, que é uma empresa é um grupo, na verdade, hoje que detém algumas empresas de tecnologia, e a Platon continua existindo e eu estou hoje como CEO da Platon, que ela é uma vertical de negócios da AT Plus, e também produzindo conteúdos por aí, dando, né, workshops e participando do SW também, até vai ter mais uma edição aí, a galera me convidou já como mentor de novo aí e tal. Então, assim, tô envolvido no meio da galera aí, então tem bastante atribuição aí, e também agora o papel mais importante, pai do Joaquim aí, né, esposo da Lara. Isso é legal. Isso também. E acaba desenvolvendo muitas habilidades e competências aí, né, Vini? Essa parte de paternidade. Eu não imaginava que eu tinha tanto tempo disponível antes, né? Hoje eu dou valor pros... Eu fico, cara, como que eu falava que tava corrido antes... E hoje, tipo assim, eu acabo dando conta, precisei abrir mão de algumas coisas, é claro, mas, gente, bem... Flexibilidade, gestão do tempo, né? É um baita aprendizado. Agora, sim, enquanto vocês estavam falando, ficou evidente que o nosso ponto em comum, aí, o nosso ponto de encontro, tudo acaba indo para Sil Jovem, né? E a gente já falou em vários episódios aqui também. Já convidamos, né, as pessoas que estão ouvindo, os jovens aí, para conhecer, porque realmente é um movimento que vale a pena. Vai muito além das pessoas aqui de Lages, né? A gente aprende realmente muita coisa lá dentro. Você se envolve, você quer desenvolver comunicação, né? A gente viu várias pessoas, a evolução que tem, né? A pessoa entra mais quietinha, mais introvertida, depois sai dando palestra. Então, assim, temos vários exemplos, né, em relação a isso. Mas também, falando um pouco do perfil, né, talvez da personalidade do empreendedor, a gente sente que é diferente, né? E eu acho que esse ponto que o Malek traz ali da inquietude, é uma inquietude que parece que você já percebe assim desde criança, que você é inquieto, que você não aceita qualquer coisa, que você já questiona mais, você já tem uma análise crítica um pouco maior. Então, eu acho que talvez esse seja um ponto também que eu acabo identificando nas falas dos convidados, nas pessoas, né, que eu conheço, que empreendem,
muitas vezes tem história familiar, alguém que inspira, geralmente tem, né? Sim, Às vezes não é pai e mãe, mas às vezes um vô, uma avó, geralmente tem alguma raiz na própria biografia da pessoa, né? No meu caso, meu pai, tive esse exemplo muito forte desde cedo, mas já tinha uma vontade, assim, também, né? Uma coisa, assim, a característica mesmo da pessoa. Não sei se tu percebe isso também, Matheus. Percebo e muito. No meu caso, eu acho que a minha melhor definição de um empreendedor é uma pessoa que não gosta de problemas não resolvidos. Uma pessoa que gosta de solucionar problemas. Legal. Eu acho que isso define totalmente o empreendedor e justamente essa parte ali que você falou do parentesco, né? Então, meus pais são muito empreendedores, eles são prestadores de serviços, consultores renomados na cidade e no Brasil todo, e eu vi muito disso neles também. Então, eles veem um problema e eles vão resolver aquele problema, né? E puxando essa fala, eu consigo ver muito disso na história de ambos ali, justamente no início. O Malek falando ali, tiraram a mesa de ping-pong, foi resolver o problema da mesa de ping-pong que sumiu. Como é que faz isso? Então, essa questão eu acho que é muito identificação do empreendedor em si. Como você resolve o problema e como você vai atrás da solução. Identifica também o problema, né? Identifica o E problema. outro ponto, agora que você falou, eu lembrei que eu pensei quando você estava falando, é a parte social, né? Em toda a fala das pessoas que a gente escuta, que vai contar um pouquinho da jornada de empreendedorismo, sempre tem uma relação com o social. Em que sentido? O social no sentido de mudar a vida das pessoas. Eu identifico alguma situação no meu contexto, na minha comunidade, e eu quero movimentar aquilo, e muitas vezes através da liderança, movimentando outras pessoas, engajando outras pessoas. Então, sempre tem esse viés, né? O próprio associativismo é voluntariado, a gente vai lá, claro, tem muito aprendizado, tem muita coisa que a gente recebe, mas sempre com essa intenção de entregar primeiro, né? Só vou dar mais uma dedo antes de a gente seguir aqui com a conversa, que eu acho interessante que a gente falou bastante da Sil Jovem, né? E a gente já teve alguns outros convidados que foram da Sil Jovem, que passaram pela Sil Jovem, também do SW, do Startup Weekend, que agora o Vini também está fazendo parte. Começamos quase juntos também, né, Vini? Verdade, a gente participou ali. primeira edição em Lages aí e tal. Auxiliei ali no movimento e hoje tô mentorando. Na verdade, mentor de SW é uma coisa que o pessoal vai convidando, e aí você vai se envolvendo, quando vê, você já tá... figurinha carimbada, né? Tem todas as edições. Exatamente. E salientar essa parte da Sil Jovem, do SW, que são parte do associativismo em diferentes maneiras, né? Então, Verdade. Todo lugar tem o seu associativismo. Aqui a gente fala Sil, porque é Lages, então é associação empresarial, como é que é a sigla mesmo? Associação Empresarial de Lages, que antigamente era a Sil, porque elas eram Associação Comercial e Industrial da cidade, né? Então eram as ACIs, né? E aqui ficou a Sil, mas agora não dá para dizer que é comércio e indústria, tem prestação de serviço, outros segmentos que acabam entrando no associativismo, então virou Associação Empresarial de Lages. Quando se coloca comércio e indústria, tá praticamente tudo, né? É impossível ter uma coisa que não tenha correlação ali. Mas na cidade de vocês, caso vocês estejam fora de Lages, também tem as suas associações, as suas outras formas de empresas, de clubes, grupos para você participar ali com o associativismo. O Startup Weekend também, que a gente falou que é feito pela Techstar, ele é Brasil todo, então tem um monte de gente ali participando. A gente Acho já que é teve legal pessoas você explicar o que é receberam o Startup Weekend. É legal, realmente, eu tinha esquecido disso. O Startup Weekend é um evento. Tá tendo agora, o Vini sabe melhor que eu quando tá acontecendo. A próxima edição é em Lages, né? Ele é um evento que acontece a nível mundial. Sim, ele é da Techstars, ela é a nível mundial, né? Mas aqui no Brasil ele acontece... A ideia é que todo final de semana esteja acontecendo o Startup Weekend, né? Mas em Lages... exatamente. Mas a próxima edição de Lages agora será nos dias 8, 9, 10 ou 9, 10 e 11. Eu preciso ver de dezembro, tá? Mas é mais ou menos nessa data. Mas se a galera quiser acessar o @SWLages lá no Instagram... Já tem informações, acho que já tem até link para o pessoal garantir ingresso, porque é bem disputado. É um final de semana incrível, vale muito a pena. Como é que funciona esse evento? Só para deixar bem claro para o pessoal entender. Ele é um final de semana, que você chega sexta-feira sem saber nada, só tendo uma baixa noção do que é, e chegando lá você dá uma ideia, junto com muitas outras pessoas, de um problema e uma solução. Então, vamos supor, uma coisa que é muito popular, tem muito cachorrinho fora na rua que não tem lar, então vamos criar um aplicativo, uma startup para solucionar esse problema e fazer que as pessoas adotem um cachorro. Então você dá essa ideia sexta-feira. E o final de semana todo,
você fica trabalhando nessa ideia para que no domingo você tenha já validado a solução e validado a ideia com uma venda, com uma proposta de negócio e apresenta um pitch de negócios sobre essa tua ideia com o seu grupo, né? E é muito interessante que muitas empresas já saíram do Startup Weekend e foram formadas e cresceram. A Easy Taxi, que é uma concorrente da Uber, da 99, foi justamente do SW que saiu. Tem mais algumas, mas eu não lembro de cabeça agora. Temos aqui em Lages A gente também, tem, por exemplo, a Connect Carbon, inclusive da minha irmã, da Stephanie, junto com os sócios dela lá, surgiu de dentro do Startup Weekend também. Mas só complementando, Matheus, acho que uma coisa interessante do SW, do Startup Weekend, né, carinhosamente chamado de SW, é que mesmo que as pessoas que estão acompanhando não queiram ter uma startup e ir para esse mundo, né, do startupeiro, como o pessoal costuma falar, tem muito aprendizado que é aplicado para qualquer tipo de negócio, para profissional autônomo, em indústrias, em empresas mais tradicionais, o mercadinho da esquina lá, ou a grande rede de supermercados. Enfim, então acho que é um evento assim que, para quem não conhece, para quem ainda não participou, vale a pena ir, mas tem que ir de mente aberta porque tem muito aprendizado. Existe um pouco de preconceito, às vezes, em relação a startups, né? Eu já vi algumas pessoas relatarem assim, não, eu gosto de negócios mais tradicionais, né? Eu não gosto dessa visão de startup, mas o que eu acho legal de participar e se envolver, mesmo quem tem alguma resistência, é que é no sentido do que o Vini falou, a mentalidade do startupeiro. Qual é a mentalidade da inovação? E como que esse pessoal cria, modela negócios e valida os negócios, que o Matheus disse também. Acho que essa é a grande questão. E isso você usa dentro da tua empresa também. Qualquer Se você lugar. não for criar um negócio, você cria uma ação dentro da tua empresa com essa mentalidade de envolver as pessoas, de validar as ideias, né? Então, ela acaba servindo para tudo na vida mesmo. Acho que é uma mentalidade legal, está muito relacionado com inovação e eu acho que o pessoal tem que estar atento a isso. E é uma metodologia, né? Eu sou exemplo disso que vocês estão falando. Eu, psicóloga, ouvi falar do SW, digo, que trem é esse, né? Sempre fui curiosa. Eu acho, assim, que a pessoa tem que uma vez na vida participar do SW, pelo menos, assim, para entender o que é, porque realmente a metodologia que eles passam lá, todo o ambiente que se cria também. Que é uma imersão muito forte. É uma imersão e é muito emocionante tudo que a gente passa lá dentro. Não quero ficar dando muito spoiler aí, mas realmente vale a pena. E depois que eu saí de lá, que eu fiz o SW, mesmo não tendo seguido com ideia, enfim, que não era o meu objetivo, mas depois disso, tudo que eu vou fazer, tudo quanto é ideia que eu tenho, tem que validar com as pessoas, tem que validar com o público, tipo, eu já criei aquela mentalidade que você falou e realmente a gente consegue aplicar. Então, é uma metodologia já estruturada, já validada, que você acaba aprendendo e além de conhecer muitas pessoas, exercitar, aprender a fazer um pitch, que é importante hoje, até para você se apresentar, né, para dizer quem você é importante que você faça um pitch teu, que a gente fala, né? Então, realmente vale a pena. Vamos seguindo as perguntas aqui, senão Só a gente vai ficar... deixa eu dar uma conclusão aqui, puxando ali o que o Malek falou, que muita gente tem preconceito, né? Mas só que você pega a definição de startup. O que é uma startup? É uma empresa que é inovadora, é uma empresa que é escalável e que você pode vender o mesmo produto para a mesma pessoa várias vezes. Que pessoa que não quer uma empresa assim, Exatamente. né? Se você não quer criar um produto assim dentro da tua empresa tradicional, você também está mirando meio errado. Tá mirando errado. Então, quase o futuro, né? A gente dizer assim. Verdade. Mas é muito bom essa parte. Agora, já dando continuidade, então, Rose, que agora que eu já terminei essa parte de raciocínio aí que eu queria falar, pode dar segmento. Tá, então assim, entrando agora um pouquinho mais sobre o Pulso Empreendedor, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho como que vocês se conheceram, né? Já falaram que foi no associativismo, mas como que vocês decidiram, então, montar o Pulso? De onde veio a ideia, para o pessoal que está ouvindo? Qual que era o propósito inicial, qual que era a visão do Pulso Empreendedor, se isso se mantém, se isso alterou no decorrer desses 5 anos, é isso? 5 anos 5 já. anos já. 250 programas, né, Vini? 200, legal, 250, porque 250. tem alguns programas que eles são parte 1, parte 2, aí a gente dividiu ali, na pandemia deu uma loucuragem ali também. Mas é uma vocês pegaram jornadinha. pandemia, né? Pegamos pandemia também. Rose, é legal você perguntar do Pulso, assim, porque a gente tem um carinho muito grande pelo projeto, né? Pela empresa, né? Porque ela está constituída como um CNPJ, como um negócio mesmo, né? Começou, na verdade, dentro desse movimento jovem, né? Empresário, empreendedor que a gente participava, e a gente se conheceu ali, né? Como a gente comentou. E eu acho que tem uma coisa muito legal, é que a gente vai se conectando por afinidade também, né? E teve alguns pontos, né, onde a gente pôde conversar mais. O Vini lembra muito bem de um evento regional
que a gente participou e organizou juntos, né? E recebemos pessoas de outras partes do estado, próximas aqui a Lages, né? Das regionais próximas, mas foi um evento muito legal mesmo. E aí a gente também acabou fazendo parte de um projeto que me chama bem a atenção, que é tão fora, né, do que o pessoal às vezes imagina, que é o jovem empresário, que era um movimento de prática esportiva, né, que eram os jogos dos jovens empreendedores lá, e é uma competição que envolvia, então, pontuação, objetivos, metas, e o pessoal tinha que estar na atividade todo dia. E aí inventaram de fazer um pedal, né, eu não tinha pedalado ainda há algum tempo, assim, que eu não pedalava, né, já tinha andado de bicicleta, tinha uma bike velha de ferro lá, daquelas bem velhas. Calói ainda, calói. Chegou pra bike, oi sumida. Oi sumida, tirei o pó dela e tal, fui pedalar com a galera. De quando é que nós vamos, né, dar uma voltinha na avenida ali? Não, nós vamos pegar a BR lá. Eu digo, vocês estão loucos, cara? De Calói ainda. De Calói. Eu imagino a cara do Marcos. Digo, tá bom, né? Sem capacete, sem nada. Daí a gente tava em uns 10, mais ou menos, o Malek não ia regar, né? Digo, não, vou arregar, vou junto, né? Não, vamos, desafio é esse. Desafio, claro. Começaram a primeira subida na BR, assim, a galera foi embora, né? E eu fiquei pra trás. E aí o que me chamou a atenção, né, de novo nos comportamentos, né? O carinha lá olhou, bateu o olho e disse, ficou... O mais gordinho ficou pra trás, né? E aí o Vini me esperou. O Vini esperou eu alcançar ele e me incentivou. Ele disse, não, vamos lá, tal, vou contigo aqui, fomos trocando ideia. E a partir dali a gente pedalou junto, né? E pra encurtar um pouco a história, mas num desses pedais o Vini tinha uma ideia. E a ideia do Vini estava muito relacionada com essa coisa de podcast, de levar conteúdo. E eu tinha uma vivência no rádio, né, que já vinha há alguns anos com o Ricardo Córdova, que é um grande comunicador, aprendi algumas coisas com ele. Então, também durante essa caminhada ali, durante essa pedalada, o Vini falou as ideias, fazer um podcast. Eu digo, mas tem a rádio lá, também estava pensando em empreender algum projeto com a rádio, e a gente juntou essas ideias. Mas eu acho que isso foi como aconteceu, né, da gente iniciar o projeto nesse encontro aí de ideias. Mas e numa época, acho que vale lembrar, numa época que não tinha esse boom de 5 podcast. anos atrás, era raridade. Estava muito ligado em podcast, sempre o Vini sempre foi o cara assim mais do marketing, da tecnologia, sempre teve assim mais atualizado, e eu tava ali na rádio, que eu acho que é um veículo fortíssimo também, super importante, mas não tinha esse contato. Então juntamos as ideias. O programa ele é gravado no estúdio da rádio, e aí ele vai então pro podcast com a estrutura que a gente tem da rádio ali. Mas o ponto que eu queria comentar do Pulso, que eu acho que é o grande, né, o X da questão ali, que é a essência do Pulso, é porque nesse movimento vocês estiveram com pessoas formidáveis, palestrantes, e daqui a pouco a gente está falando sobre assuntos na própria CIL, na Associação Empresarial, onde tem empresários renomados, empresárias renomadas. A gente está daqui a pouco falando de assuntos que, foram importantes pra gente. Foram importantes para mim. E eu comecei a refletir assim, e o Vini também, né? Por que a gente não disponibiliza esse conteúdo para quem não tem acesso? Então, algumas premissas do projeto é que fosse gratuito para o público, né? Então, o público tem que ter acesso a esse conteúdo de forma gratuita, e a gente tem que encontrar uma forma de colocar essas ideias na mesa e que as pessoas possam participar como ouvinte, dando ideia, sugestão, interagindo de alguma forma. Então, acho que a grande essência é essa, é levar aquilo que está restrito a pequenos grupos de pessoas, que quem vai no Startup Weekend sabe, mas tem gente que, às vezes por uma resistência, ou por achar que não pertence a esse grupo, ou que não pode alcançar aquela ideia, ou que não é para ela, por alguma barreira, por alguma crença, às vezes não se coloca nesses grupos. E às vezes eu também já ouvi falar isso da própria CIL. Não, a CIL é uma panelinha. Cara, não é. A gente entrou lá. A questão é que tem uma construção de 80 anos, você vinha aqui para dar pitaco sem construir antes junto, não é assim, né? Nenhum cara chega na empresa querendo sentar na janela. Na associação empresarial, a mesma coisa. Então as pessoas começam a participar, vão tendo espaço, né? Só que muita gente se limita às vezes e não participa de clubes também, como vocês falaram, de trabalhos voluntários, de outras ideias, porque se limitam, né? E a gente queria mostrar que não, que é possível. Você está nesse meio
e principalmente ter acesso a essas informações. Daí vem finanças, marketing, pessoas, aí tudo que envolve, né, Matheus, o mundo aí da gestão, dos negócios, do empreendedorismo, da inovação, de alguma forma a gente contempla. A Rose foi nossa entrevistada, falou Algumas vezes já. algumas vezes, muito nesse Prata da viés casa. de gestão de... Não, mas prata da casa. Gestão de pessoas, né, a abordagem também de uma outra visão que eu diria até mais filosófica dos negócios, né? Um pouco mais da essência também do porquê a gente faz o que a gente faz, né? E tem um ponto também, Mário, que eu acho que vale destacar, falando a minha versão, né? Então, não vou repetir tudo que você falou, né? Porque realmente foi dessa forma. Você endossa? A gente acabou ali, né? Até a parte do gordinho. Cara, o pior é que o Malek, ele era outra pessoa antes do projeto Como é que Jogeps, pode, né? O projeto do... Eu ia comentar Esporte, isso, que sabe? inclusive nisso a Sil Jovem teve uma Exatamente. transformação no teu estilo de vida, né? Foi uma virada. Então, grande. assim, só voltando para a questão da Sil Jovem, como ela é impactante hoje, assim, para quem não sabe, né, a minha esposa eu conheci na Sil Jovem, Olha só. né, a Lara eu conheci lá na Sil Jovem, então hoje a gente é casado, tem filho, então minha família veio da Sil Jovem, os meus melhores amigos, eles são da Sil Jovem também, meus sócios, né, o Malik, meu sócio, meu padrinho, meu confidente aí, meu amigão também, né, o cara que eu choro as pitangas às vezes também lá quando preciso, também compartilha Parceria as legal. coisas boas, só que envolve um comportamento do empreendedor que eu acho que fica já uma dica para a galera também, que de repente está começando agora e tudo mais, é que assim, eu, Malik, vocês, cada um tem a sua jornada, a gente não nasceu com esse setup de rede de contatos, com esse setup de comportamento. Então, envolve uma questão que é você sacrificar algumas coisas e você aprender a abrir mão do ciclo de pessoas, amizades que você tem ao teu redor, sabe? Então, assim, por exemplo, quando atuar, e aí as pessoas talvez podem entender isso como, qual que é a diferença entre você ser interesseiro e você ser estratégico? O que é ser interesseiro? É eu chegar no Malik lá, ô Malik, tu tem um programa lá na rádio, tá? Deixa eu ir lá com você participar, e eu não ofereço nada em troca. É raro, mas Agora, acontece muito. É raro, mas exatamente, Rose. Tô Mas agora outra coisa assim, ligada. cara, eu tô com uma ideia. Eu tenho um projeto aqui, seja em qualquer campo que seja, né? Tem um projeto na área de saúde e tal. Beleza, quais são as minhas limitações? E quem que eu conheço na minha rede de contatos, que eu confio, que eu sei que também vai ter... Dá pra falar alguns palavrões? Não, acho Dá, Tá, pode vai ter falar. o tesão de fazer isso também comigo. Que palavrão. Ai, eu achei que vinha coisa Nossa, feia. meu Deus. Né, porque vai, né? E aí, cara, tipo assim, eu tava lá na Sil Jovem e eu olhei pro Malik. Pô, o Malik é um cara que ele já tem... ele já tem... Tava Não, eu aquela sei que ele capivarinha tinha, lá, eu sei né? que ele tinha também vontade de fazer isso, pá. E a gente se conhecia ali, né? Começamos a desenvolver esse relacionamento que foi através do associativismo. Eu pensei, cara, eu tenho uma ideia, eu também me abri muito para ir em eventos, acho que é uma coisa que é super importante. O insight de podcast, eu vi lá no RD Summit, lá em 2018, 17, 18, não me lembro. Enfim, então a gente começou a ver isso. Claro que já tinha alguns projetos, mas não era uma coisa tão comum, né? Como a gente sabe que tem hoje. Então, pô, legal, mas eu sei que eu não me comunico tão bem assim, e eu conheci o Malik. Na verdade, isso aí não é uma verdade, né? O Vini tinha mais dificuldade de se comunicar no início. Hoje é um baita sim, comunicador. Eu ia falar, a né? tua evolução. É que ele é muito exigente, Vini, daí ele fica observando. Eu né? sou perfeito. Cara, Eu te a entendo. tua evolução, nossa, no pulso ali é E sensacional. isso, Rose, assim, obrigado pelo feedback. Eu Sensacional. reconheço essa evolução também, sei que posso melhorar muita coisa, mas eu sempre fui com a mente aberta. Então o Malik sempre me deu muito feedback, eu olho como o Malik faz. Então, assim, acho que essa questão de você se abrir, de você se posicionar, cara, eu vou chegar próximo de alguém que eu sei que vai trazer coisas que eu não tenho. Que complementa. Então é um de alguma comportamento forma, do empreendedor, sabe? De você olhar para a situação e, pô, o que eu preciso? Quais os recursos que eu preciso, né, de pessoa e tudo mais. E aí, acho que a gente tinha um propósito em comum, que era realmente levar, né, Conteúdo. 5W2H. O que é isso? Cara, é uma metodologia de planejamento que é muito simples, muito fácil de você fazer, e ela faz toda a diferença. Eu falo que, tipo, a minha vida ela é pautada em 5W2H. Hoje, agora a gente já está finalzinho do ano, eu vou sentar agora em novembro, dezembro, e vou fazer o 5W2H meu, pessoal, do que eu quero para o ano que vem. 5W2H é... Me ajuda aí, eu não lembro. É what, when, Vamos how. falar, Vamos falar em português que a né? gente lembra mais. É o que, quando, quem, como, quanto, porquê, onde. Então tem vários ali.
Pesquisa deu na mais de internet aí. Mas deu uns 10 aí. Não, É Mas que tem enfim. o campinho de observações também, né? Mas o joga que- no Google 5W2H que vai vir até os modelos Exato. prontos. Que, Já é muito... como, quando, quem E por quê? e por quê, né? Quanto? E quanto, how much. How much? É, quanto. é quanto. Enfim. Mas enfim, cara, 5W é uma coisa simples que talvez, assim, para quem faz administração, mas se você pega lá uma pessoa que é da área da saúde, por exemplo, uma pessoa que ela é de outra área, área de educação física, um profissional de educação física que está assistindo a gente agora, nunca ouviu esse termo, e aí, pô, a gente lá na Sil Jovem, no meio da galera, a gente ouve muito isso, a gente aprende, a gente tem acesso, e é uma coisa simples, mas que faz toda a diferença. Então, assim, o Pulso hoje ele é sobre a gente dar insights para as pessoas, falar sobre as ferramentas, sobre metodologia, sobre pessoas, conexões, enfim, é uma salada de conteúdo que tem lá. Tem vezes que a gente fala, nem parece que é um programa de negócios, mas a gente está sempre buscando trazer para a audiência o que está rolando, assim, né? Quais são as conversas, quais são as tendências que estão acontecendo. E aí entra um ponto, né, só para fechar, que é que, assim, de todo mundo que já passou lá, de todo mundo que já ouviu, talvez a pessoa que é o maior fã nosso aí, que escuta todos os programas, ela não aprendeu tanto quanto eu e o Mari que aprendemos lá, todos os programas, sabe? Então, assim, o maior barato que tem no Pulso hoje é se forçar, porque toda semana tem que ir atrás de convidado, a gente vai falar sobre isso depois, né? Tema, convidado e tal, mas assim, às vezes... E é muito detalhe, né, Vini? A gente está percebendo isso toda agora, é uma muitos estrutura. detalhes. Exatamente. Tem todo um processo. E a gente sempre, assim, tem, como qualquer ser humano, tem dias que você tá super empolgado para ir lá gravar, e tem dias que você, putz, mas hoje eu não tô muito afim. Mas nunca depois que termina a gente fica triste. Nunca depois que termina a gente tá chateado. Porque a gente sempre fica empolgado e motivado, a gente pensa, pô, mas legal, vale a pena estar aqui. Então o Pulso é muito sobre isso, de a gente também aprender e poder compartilhar com as pessoas aquilo que a gente está aprendendo em tempo real ali. Eu acho que tem um ponto muito interessante também, que está baseado nas vivências. Como nós somos empreendedores em busca, né, de desenvolvimento da empresa, pessoal, a gente acaba também, às vezes, refletindo sobre temáticas que estão ocultas na sociedade. Né? Como, por exemplo, outro dia a gente fez um programa muito legal com a Ana, que era sobre a questão, por exemplo, que o líder está cansado, porque as pessoas hoje exigem muito a energia do líder, ele tem que dar uma atenção de formas diferentes para os seus colaboradores, ele tem que compreender o perfil de cada um, ele tem que dar feedback de formas diferentes, né? Então, assim, a gente falou um pouco sobre isso, que era uma realidade, mas que a gente não via tantas pessoas falando sobre isso, né? Ao menos aonde a gente estava ali, não se ouvia tanto. Eu acho que um pouco é isso, as vivências, a gente percebe, né, o que está acontecendo, o que a gente está vivenciando. Muitas vezes eu também falei pro Vini, tô com uma dificuldade enorme com tal coisa na empresa. E o Vini, não, eu faço assim. Quem sabe chamamos alguém para falar sobre esse tema. A gente também se aproveita, às vezes. A gente também aproveita no sentido de que a gente percebe, pera, é um problema real. E o bate-papo fica muito legal porque é uma dor nossa. Então é algo que a gente sente, sabe como, de repente, desenrolar a conversa também. Então, pro programa é muito bacana, tem as ferramentas, como o Vini falou, mas não quero, Vini, que pareça que é uma salada jogada, assim, né? No sentido de que é um... Eu ia falar isso, eu não sinto. Assim, de todos os programas que eu já ouvi, de tudo que eu sou fã de vocês, montada. tá? Obrigado. Sou fã de vocês sabem Que disso. honra nossa. Mas assim, eu tenho até o negocinho lá que me notifica quando chega um novo. Mas assim, vocês trazem muitos temas diferentes, só que essa escolha é muito interessante, ela é diferente dos outros podcasts, porque ela tem autenticidade, ela é verdadeira. E nunca foge do tema central, que é Pulso Empreendedor. Se você for parar para olhar ali, tudo tá girando. Porque é o empreendedor, é o ser humano, é a pessoa. E tudo que vocês trazem ali são demandas nossas. E olha como é interessante a questão da legal sociedade para um negócio. Vamos analisar o Pulso como um negócio. Tem 2 sócios. Vocês viram que o Vini falou de ferramenta, que no fim do ano ele vai lá e faz aquela... E ele falou da questão de se aproximar das pessoas de forma estratégica, né? Mas não de forma interesseira, uma forma estratégica, Sim. uma forma legal. Né? É um e ganha-ganha, às vezes até né? falar, né? Um ganha-ganha. Às vezes até falar, cara, eu tô precisando... Que as pessoas também têm muito esse... Tem né? um tabu, né? Tem uma Tabu, questão de, isso, não isso. vou chegar ali, porque senão o cara vai me dizer não. É. Eu não quero me aproveitar. Mas, cara, a partir do momento que você tem algo para oferecer,
e você sabe que isso que você vai oferecer é bom, seja trabalho, recursos, cara, vai firme, o não tá garantido, né? E esse é um ponto forte, né, que eu acho que o Vini traz. E vocês viram que quando eu falei da sociedade, eu talvez não deixei tão claro, mas o Vini me esperou lá na bike. E naquele momento, aquilo pra mim é um valor. Então, você Deu matou match. a charada. Ele tá Deu muito, match. a gente tá muito vinculado hoje nos programas com esses dois pesos, né? Tem a visão estratégica, tem a ferramenta, o Vini tem isso, consegue ter uma clareza, consegue trazer esse foco, e no Pulso Empreendedor eu acabo sendo aquela pessoa mais do ponto, assim, dos valores também que estão alinhados com a gente. Não que o Vini não, o Vini também tem isso. Sim, mas aflora mais, né? Né? Tá Mas aflora mais, né? E aí a gente pega um pouco aquele feeling de trazer aquela... Porque às vezes o programa em si não é tão estratégico, mas é importante para a sociedade falar daquele tema. A gente sente que aquilo, de repente, não vende tanto. Mas é importante trazer aquele valor daquela mensagem. Então a gente, né, se complementa muito nesse sentido, eu acredito, mas como eu disse, o Vini também tem os valores e eu também acabo às vezes trazendo a visão estratégica, a gente se complementa, mas a gente usa a ferramenta também, né? A gente fez Canvas, usa também, né? Usa as ferramentas para gestão do negócio, então Fez todo um planejamento, tem né? um planejamento. E isso que você está falando, Malek, eu acho que é legal porque assim é o que dá, é o que constrói a marca de vocês. É o que construiu o Pulso Empreendedor, entende? Então vocês não vão fazer uma coisa só para vender. Claro que às vezes tem ali alguma oportunidade, algum convidado e tal, a gente sabe como é que funciona. Mas na grande parte das vezes isso é pensado, putz, mas isso aqui eu acho que é legal e tal. E é isso que traz a essência, a autenticidade, porque se a gente começa a fazer por fazer só pelo dinheiro, que, né, não vai para frente, não se sustenta isso. Verdade. Então tem que ter um propósito ali. Eu acredito muito nisso. E a gente sente. Quem está ouvindo sente. É impressionante, a gente sente isso. Eu acho legal que vocês destacaram ali, primeiro de tudo, essa paixão. Toda vez que a gente termina um episódio, né, eu saio empolgadão aqui. Eu tô louco, quero já fazer mais outro negócio. O entrevistado tudo, que tá ali, eu quero fechar um negócio com o entrevistado, criar uma startup, fazer alguma coisa. Eu sou assim, eu gosto muito disso também. Eu sinto isso em vocês dois e é muito claro. Obrigado. Brilhou os olhinhos, né? Brilhou, né? Eu brilho sempre os olhos. Eu acho maravilhoso. Não é por acaso que a gente tá aqui conversando, né? Exatamente. E outra coisa que vocês falaram, que eu vi em mim, na Rose também, essa questão do papel de cada um no negócio. Cara, é bem certinho isso. Você é o cara ali que tá mais aflorado os valores dentro, o conteúdo, a criação. O Vini já tá mais na parte de marketing, na parte de tecnologia ali. E vocês estão se dividindo. E eu vejo muito isso também em mim e na Rose, vendo essa parte ali de cada um ter um papel bem estabelecido, né? Então, bem importante isso. Então, a Rose, ela cuida mais da parte de comunicação. Ela vai atrás dos convidados, ela convida, ela agenda, ela faz tudo essa parte que eu não faço tanto. Eu fico mais na parte de tecnologia, na parte de design, na parte de edição. Então, é muito real isso, essa questão de dividir. Isso é empreendedorismo na prática, né? Mas tem uma coisa, galera, que veio um insight agora, eu quero compartilhar com vocês. E eu vivo muito isso no Pulso, vou reservar o Malek e dar a opinião dele depois, que é a importância do diálogo. A importância que é a gente estar sempre conversando com as pessoas. Por que eu falo isso? Não é nem questão, isso não vamos politizar, mas nem sempre eu concordo que fazer uma gestão financeira de uma forma é melhor do que a outra. Ou tem pessoas que preferem se posicionar de uma forma nas redes sociais, eu já prefiro me posicionar de outra, sabe? E como é rico e como é legal eu ouvir pessoas no Pulso, ouvir convidados que têm visões diferentes de mim em relação a negócios, a comportamentos, a como agem, e logo depois eu penso assim, pô, mas faz sentido. Pior que o que ele falou é verdade. Isso é tão forte que entra até em questão de crenças e questão de você ouvir o outro lado também, sabe? Aí eu lembrei agora de um episódio que foi muito marcante para mim, foi com o Marcos Casais, né? A gente falou sobre afroempreendedorismo, que é um tema tabu, difícil a gente falar sobre isso, como homem branco e tal, a gente sabe que é difícil porque a gente tem medo de pisar em ovos e falar uma coisa que talvez não deveria, que pode sair de um contexto e tudo mais. E o Marcos veio de uma forma assim muito, muito técnica, com muito conteúdo, né? Ele é um empreendedor negro e super bem sucedido. Ele trouxe várias informações lá que me fizeram, tipo assim, pô, mas faz sentido. Nunca tinha pensado algumas nisso. crenças, algumas coisas que ele falou faz sentido, cara.
Eu concordo com você. Então, assim, nada como você dar ouvido, estar aberto, né? E aí você acaba saindo daquele episódio, saindo daquele conteúdo transformado, literalmente, sabe? Em relação a crenças, e isso vai desde uma técnica, mas coisas que você vai levar para o resto da vida. Vocês falaram uma coisa que me chamou a atenção também, que complementa, acho que toda essa ideia que a gente está formulando aqui sobre empreendedorismo, né? O Matheus falou, né, das habilidades do Matheus, habilidades da Rose, a gente também comentou um pouco aqui na sociedade do pulso, né? Mas olhando para a história, né, de cada um, a gente vai perceber, e a Rose falou isso, né? Às vezes é o avô, às vezes é o tio, tem uma história da família, as nossas vivências, né? O Vini não comentou, mas a mãe dele é uma empreendedora, o pai dele sempre tentando inovações. E o que eu quero dizer com isso? É que às vezes a gente não reconhece de onde a gente veio. Às vezes a gente olha o empreendedor e imagina que o empreendedor nasce pronto, imagina que o empreendedor é porque nasceu em tal família ou é filho de empreendedor. E não é. Na verdade, se a gente for avaliar, existe um potencial dentro de cada um, mas desde que a pessoa reconheça de onde ela veio. E valorize a história, porque muitas vezes a história dos pais, dos avós, dos antecessores, de amigos próximos, ela não é valorizada por crenças, por preconceitos. E aí, se eu não valorizo a minha própria história e não estou bem com a minha família, daí tem parte emocional, a parte da psicologia também. Certeza. Eu não consigo desenvolver e trazer essas habilidades para a minha vida. E eu não consigo me perceber como o meu potencial dentro do negócio. Eu tento ser o outro. Eu tento fazer a tecnologia daí no lugar do Vini. Daí eu tento fazer o papel do Matheus. Daí eu tento fazer o papel do outro, porque eu acho que é aquilo ali que é ser empreendedor. E não consigo perceber... É o famoso copia e cola, Copia e né? cola. Eu não consigo perceber a verdade que tem em mim. Às vezes o valor da pessoa está em algo que ela não percebe, que ela não imagina e que ela mesmo não valoriza. Então acho que esse é um ponto interessante que acaba indo... E na nossa jornada, a gente acabou entrando na jornada do autoconhecimento. Sim. Porque você não consegue empreender se você não se percebe com uma régua, assim, vamos dizer assim, mais próxima, né, da realidade. Né? Às vezes você se observa, e eu já tive uma fase assim. Tive uma fase no começo ali, que eu estava muito envolvido com o empreendedorismo, que eu comecei a assumir a empresa que então meu pai fundou, que eu achei que eu era o empreendedor. Que eu tava liderando assim o jovem, que eu tava... Não, agora o bicho vai pegar, né? E aí, assim, vem junto com uma arrogância, com uma prepotência. E eu não tenho dificuldade de falar nisso, que a gente tem dessas coisas. Não era algo tão exagerado, mas estava ali e atrapalhava as coisas, né? Então a gente começa essa jornada de autoconhecimento, que eu acho que vem lá do reconhecer o passado, de perceber um pouco do hoje, e também conseguir se encaminhar para aquilo que a gente tem vocação, para aquilo que a gente é bom, né? E aí se unir a pessoas, né? Se unir a pessoas, eu corroboro da ideia do Matheus, assim, às vezes eu saio dos programas, ou como hoje aqui, né? Já dá vontade de... Não, mas vamos fazer mais umas coisas juntas, né? Você já começa a pensar assim, porque sente essa afinidade e vê a complementariedade, né? Vê como cada um complementa o outro, e isso é muito legal. Um bate-papo também funciona assim. E assim, ó, essa parte da biografia, né, Mali, que a gente trabalha muito isso na terapia. O reconhecer os teus antepassados, olhar para a tua própria história, porque muitas vezes a gente entende que, ok, teve um trauma, às vezes não tem uma relação muito boa com o pai, com a mãe, e aí a tendência do ser humano é negar tudo. Não, mas eu não quero ser igual àquela pessoa, e aí eu nego coisas que... Cara, por uma situação que sim, foi difícil, mas aí eu nego todo o resto que tem a ver comigo, com o meu DNA, né, com as minhas vivências, com os meus valores, com a minha essência. Então a gente sempre trabalha isso. Vamos olhar para a tua biografia para entender o que aconteceu. Certo. E até por que você nega tanto isso. Porque a gente só se liberta, ou só se transforma, ou só cura, por exemplo, a arrogância que você comentou, quando a gente aceita que a gente é. A gente precisa primeiro aceitar. Ok, essa é a minha realidade, mas eu posso transformar. Mas se eu não aceitar, se eu negar, eu não consigo fazer essa transformação. Então isso é muito importante. Eu sempre digo, existem respostas na biografia da gente para muitas perguntas que são feitas agora, né? Então esse olhar para trás, entender, até aquela busca da árvore genealógica lá, que tem a tarefinha lá das crianças, né? Esses dias eu estava olhando o meu álbum de criança, ajudando a minha filha a fazer uma tarefa sobre isso, e eu, assim, fiquei muito grata pelo meu pai ter escrito
Ele fazia isso, né? Ele pegava o álbum, escrevia tudo, até Que mostrei para o legal. Matheus. E ele escreveu tudo, cara. E eu consegui fazer uma árvore para ela muito completa, até, sei lá, o bisavô dela. E isso hoje a gente vê que perdeu-se um pouco, né? Esse hábito. Então, acho que é uma coisa muito interessante essa parte do autoconhecimento, Uhum. até para a gente se tornar pessoas autênticas, para a gente não se trair no processo, porque aparecem muitas coisas, muitas oportunidades, Sim. muitas possibilidades. E no encontro de vocês tem essa questão do valor. Eu acho que isso é muito importante. Porque, eu gostei do Vini, o Vini é legal. Tá, mas isso não é o suficiente. Sim. Eu preciso entender. E ali você captou, você disse, não, mas tem um valor aí importante que eu percebi no comportamento dele. Uhum. E é isso que vai sustentar uma sociedade no futuro, né? Porque a gente sabe que sociedade também é um outro tema aí, que eu acho que dá para vocês falarem um pouquinho também Dá pra dos falar, né? desafios disso, porque a gente sabe que não é nem tudo são flores, né? Verdade. Acho que quando você fala desse alinhamento das coisas, assim, eu fico pensando, vou usar o exemplo, eu e meu pai, a gente é sócio na empresa lá, então Uhum. é mais difícil a relação de sociedade, porque a gente acaba tendo a parte emocional de pai e filho, às vezes, Uhum. interferindo. A gente demorou para conseguir trabalhar essa questão. Mas eu acho que, olha como é importante aí o estudo e o autoconhecimento que a gente estava falando. Eu teve uma época que eu me incomodava com ele. Eu dizia, mas ele não planejou tal coisa. Ele não planejou tal coisa. E eu batia naquilo e aquilo me incomodava. E por outro lado, talvez ele estava pensando lá, eu não posso afirmar isso, mas tipo, pô, por que o Malek não executa essas ideias? E depois, lá no Sebrae, lá num evento, lá num curso que a gente fez, eu descobri que o perfil do Malek é planejador. E o perfil do Faisal é executor. Então, eu ficava esperando que o cara planejasse, meu pai, desculpa eu falar assim, esperando que ele Oi, nunca ia planejar. Porque não é que ele não faça nada planejado, não é isso, ele planeja, Sim, mas é o não é perfil, a mentalidade, a diferença do perfil. é o perfil, Uhum. né? Mas por outro lado, a hora que você tem essa coisa de autoconhecimento, equilibra as regras, as réguas, vê que o empreendedor, o líder não é aquela figura também, baixa a arrogância, vem para a humildade, começa a enxergar as coisas mais certas, você consegue também extrair o potencial de cada um. E aí eu digo, não, ele é bom nisso, então eu tento complementar ele onde eu sei que de repente é uma deficiência, e eu sei que ele me complementa justamente nos pontos em que de repente eu não teria a mesma iniciativa de execução que ele tem. Ele já se lança com mais coragem às vezes, eu sou mais realista, pessimista para algumas coisas, né? Principalmente a parte financeira, eu sou muito conservador. Então, esse equilíbrio para os negócios é interessante. Só que olha só, se você não estudou, se você não está no meio, se você não está ouvindo o podcast aí, hora de, se você não está relacionado com essas coisas, você vai ter dificuldade de perceber qual é o teu lugar, qual é o teu potencial, como que E você... nem sempre é claro isso, a gente estava falando, né? Quando que se percebe empreendedor? Hoje, vocês trazem esses conteúdos, nós também estamos com essa proposta, tem muito conteúdo na internet. Hoje as pessoas já estão criando mais ambiência para esse tipo de coisa, porque ouvir um podcast, esse podcast de hoje, vai gerar insights nas pessoas. As pessoas vão começando a ficar mais à vontade, a ter aquele conteúdo mais frequente na vida delas. Isso vai gerando uma ambiência. E a pessoa vai se abrindo. É diferente quando você não tem nada, né? Então, acho que isso é muito legal. E aí vai criando essa estradinha que daqui a pouco tá lá Nasceu Jovem, daqui a pouco tá participando dos grupos. Às vezes você ir de cara já é um pouco mais difícil, né? Em relação ao autoconhecimento, acho que tem um ponto só que é bem importante, Rosê, e deixo para que você, como psicóloga, né, formada, com autoridade para falar nisso, que é olhar para isso da forma correta, porque você não pode olhar para autoconhecimento e entender, pô, eu não sou executor, eu sou planejador. Mas você tem que entender que para que você tenha resultado, você não pode só planejar, você vai precisar executar. Acho que existe também essa questão de uma humildade, ou enfim, uma característica de você estar aberto a se transformar. Eu acho que o autoconhecimento ele vai te dar um diagnóstico, beleza, como eu sou, né, quais são as minhas preferências, os meus comportamentos, mas o que eu preciso desenvolver, o que eu preciso melhorar. Porque quando a gente fala de empreender no Brasil, né, e a maioria das pessoas elas são de famílias mais humildes, não tem tantas condições, no começo você vai precisar fazer coisas que estão fora do teu comportamento padrão, digamos assim. Então, mas para que um negócio... todo, né? Na verdade. Exatamente. Só para falar para vocês que é o tempo todo isso. Exatamente. Talvez lá depois, quando você começa a ganhar mais corpo, você traz um sócio, começa a contratar uma empresa terceirizada,
começa a criar um corpo negócio. Mas assim, no day zero lá, né, no day zero lá, no primeiro dia, é você com você mesmo. Então, assim, acho que é importante também olhar para esse diagnóstico e se esforçar. Vai ser difícil, mas fazer uma forcinha para conseguir, ao menos, o básico daquilo ali executar, né? Matheus falou isso antes, né? A visão do empreendedor que resolve os problemas, né? Daí eu acho que vem bem ao encontro do que o Vini falou, né? Eu me identifico com isso na seguinte questão. Lá na empresa, por exemplo, não é uma empresa tão grande, está em 8 pessoas. E aí aquela coisa que a gente tenta fazer no Pulse também, né? Cada um senta numa caixinha, né? Então, às vezes, eu preciso sentar na caixinha lá, na cadeirinha do operacional e fazer uma atividade operacional. Ah, mas o cara é alta liderança. Mas, às vezes, dependendo da estrutura da empresa, precisa. O momento demanda, né? Isso que você falou. Em qual maturidade empresarial a pessoa está, em qual nível já se conquistou, né? E mesmo quando pode sair um colaborador, pode ter alguma situação pontual que o líder, ele tá ali para isso. E eu sinto, às vezes, sabe o quê? Que a gente tem pessoas lá na empresa que estariam responsáveis por determinadas coisas, mas por qualquer motivo, por qualquer conflito ou desafio, aquilo não foi resolvido. Aí, naquele momento, né, vira o bonezinho, que nem vinho, assim, veste o chapéu ali, né? Não, e vai resolver o problema, né? Então, acho que tem muito isso mesmo E tem que fazer isso da melhor forma, né? Não é só fazer matado, porque não vai dar certo, né? A gente tem um conhecido que é um investidor muito grande aqui na cidade. A gente não vai falar o nome, talvez ele venha aqui no episódio e a gente fala o nome. Ficar atento. Fica atento aí, pessoal. Quero aprender com ele. Mas algumas pessoas já vão conhecer pela essa definição que eu vou falar. Mas ele é um empresário muito bem sucedido. Ele é brasileiro, não mora no Brasil, mora nos Estados Unidos. E ele tem uma empresa de manutenção de aviões. Olha só. Então é uma empresa de alto padrão, porte grande. E ele estava me contando uma história que ele chegou com os possíveis sócios, clientes dele, que iam fazer uma reunião na empresa dele, e ele estava na calçada varrendo a frente da empresa. E ele ficou tipo, cara, que eu vou comentar isso assim. Porque é uma característica muito destacável do brasileiro, principalmente essa, de a gente se adaptar e ir em frente, colocar a cara, tapa e mexer naquilo que precisa ser mexido na hora certa. Então, ele viu que a fachada estava feia da empresa dele, foi lá e limpou antes que demorasse para alguém chamar e tudo mais, e foi lá e já fez a cara. Eu acho que isso é uma característica muito importante mesmo. Mas também já puxando pelo outro requisito, não é para você fazer tudo, né, Malek? Então, você tem que... Então você centraliza e... Exatamente, você tem que saber manejar ali, ver, olha, ele me colocou muito bem isso. Olha, Matheus, eu ia ter que chamar uma pessoa, ia demorar tanto tempo assim, eu ia ter um custo de tal, foi mais rápido, eu só ir lá e fazer isso. Então, ele teve essa análise, fez e arrumou. Ele tem uma equipe muito grande que gerencia as coisas para ele lá, mas ele foi lá e fez isso. E é muito importante esse ponto, você saber delegar o que é necessário e, às vezes, colocar, sujar a mão é necessário também como empreendedor. Sujar a mão, então, eu acho que é importante na construção de cultura. Porque o que a gente observa também, né? Eu observo isso lá na empresa, né? Às vezes a gente tem as xícaras, tem aquela coisa que não é, que é do dia a dia. O pessoal se alimenta, o pessoal faz intervalos e daqui a pouco você percebe. Isso aconteceu comigo no passado. Eu me incomodava que ficava uma xícara com café lá. Ficava uma xícara com café lá. Né? E eu sabia de quem era a xícara. Eu me incomodava com aquilo. E aí, num determinado, já faz algum tempo isso, eu passei a tipo, cara, para de reclamar. Lava a droga da xícara, então, e deixa em ordem. E eu comecei a fazer aquilo. Com o tempo, as pessoas também vão observando isso. Porque imagina esse empresário, né? Eu sou as orelhas, né? Mas imagina um empresário desse porte, a equipe dele vendo, pô, o cara tá vendo na calçada. Isso também mostra, né, assim, a questão de humildade, do se colocar no mesmo nível de todo mundo, porque ainda tem-se uma visão equivocada. E algumas empresas até gostam dessa hierarquia, dessa coisa um pouco mais destacada, né? Onde jamais o empreendedor, o empresário vai lá varrer uma calçada. Tem pessoas que são, e de repente para alguns modelos de negócio até acho que talvez precise ser mesmo. Mas, a curto prazo até funciona, mas a longo prazo... Mas eu acho que na construção da cultura, o pegar e fazer, ou pegar junto e fazer, né? Ou demonstrar essas atitudes, isso é muito importante. Aí entra uma coisa que talvez a gente não falou tanto esse termo aqui, mas... não sei se vocês concordam, mas todo empreendedor ele é um líder para ser bem sucedido, sabe? E esses dias, cara, eu comentei das mentorias ali, eu tava numa mentoria de uma ferramenta que eu conheço, que é o Trello ali, algumas pessoas, né, me chamam para falar um pouquinho sobre isso, e eu conectei numa reunião, assim, né, com um empresário
que era o dono do negócio, lá eles têm uma empresa com acho que 15 pessoas mais ou menos, estava ele mais uma colaboradora dele e tal. E daí eu, tipo assim, como é que funciona? Tipo, o que eu acredito, né? Cara, você vai implantar uma ferramenta para todo mundo utilizar. Então é importante que todo mundo esteja ciente do que vai acontecer, como é que vai ser a implantação, tem um tempo de você aprender a mexer nessa ferramenta, né? E ele falou assim, não, aqui é o seguinte, eu mando e o pessoal obedece. Naquele mesmo momento eu falei assim, cara, eu não falei para ele, mas eu pensei, eu não vou dar mentoria para você porque eu vou perder o meu tempo. Porque não adianta, cara. Então, assim, entra muito no que foi falado, do exemplo, de fazer as pessoas participarem. E aí entra um ponto, tá, quer dizer que, então, como empreendedor ou como empreendedora, eu vou ter que, mesmo que estando em um nível, de repente, com, sei lá, 500 funcionários, uma empresa grande, eu vou precisar sempre estar lá varrendo calçada, sempre estar lá na recepção. Não é isso que a gente está dizendo. Nem consegue, né? Exatamente, é impossível. Você precisa trabalhar de forma estratégica, você tem os níveis em que você atua. O que a gente está dizendo é que você precisa estar preparado para isso. Você não precisa fazer isso para sempre, mas você tem que estar preparado para, se você precisar, até que ponto, né, você gosta do que você faz, você gosta da tua empresa, e você está pronto para ir lá varrer uma calçada, para ir lá tirar um lixo, para ir lá lavar uma xícara. Então, são pequenos detalhes, né, são exemplos que a gente utiliza, mas isso vai subindo de nível, né? De repente você precisa participar de uma reunião que você não estava preparado, e tudo isso faz parte do dia a dia de um empreendedor também. Eu acho que tudo isso que a gente está falando já há um bom tempo, desde ali da parte que você falou, que no podcast vocês aprendem muito, e a gente está sentindo isso muito forte agora também no Hora D, é a postura. Tudo isso tem a ver com postura. Então, no podcast, a gente está num posicionamento aqui de mediadores. Então, a gente já está numa postura que a gente não está criticando, não está julgando, a gente está aberto. A gente está mediando uma informação. Vários convidados passam por aqui, a gente já tem essa postura aberta. Né? E eu acho que esse ponto da liderança é muito importante, essa postura. A postura de humildade do líder. A postura de dar o exemplo, a postura de servir os seus colaboradores. Porque daí eu conheço muitos empresários, mas o pessoal não tem iniciativa, não faz uma vírgula além do que é pago. Que, assim, eu escuto muito, dou consultoria em empresas, né, e o pessoal reclamando, essa nova geração, que agora é a desculpa da vez, né, são as gerações. Que agora tem essa questão das gerações, que tudo porque o Z é isso, porque o Y é aquilo. Um julgamento, uma crítica, mas que não leva a lugar nenhum, e que, na verdade, desde que o mundo é mundo, as gerações se criticam. Sim. Se a gente for olhar a história e estudar, lá o meu pai criticava o pai dele, e criticava os filhos. Assim. Eu tenho um comentário para fazer sobre isso, sabe? Que é uma reflexão. Você quer concluir? Né? Só para concluir, assim, mas eu acredito que essa parte do líder se colocar disposto a servir, até uma coisa que a gente sempre fala nas consultorias junto com a Karine, que é a minha sócia nas empresas, a gente sempre fala, cara, faça um happy hour, faça um churrasco, cozinhe você, asse uma carninha para a tua equipe, isso dá a representação disso é muito forte. Poxa, o meu líder, o meu chefe está me servindo. Hoje ele tirou o tempo dele para fazer um negócio legal para servir a equipe dele. Isso dá um outro patamar, sabe? Um outro nível de respeito. Quando você for lá no dia a dia cobrar alguma coisa, tu pode ter certeza que essas pessoas vão lembrar dessa tua postura, desse teu gesto. Então isso é muito importante. E fora essa parte de você ir para ação, né? Tava reclamando da xícara. Pô, vou lá, vou lavar. Você está mudando a cultura. Entende? Então você está indo para ação. Acho que isso é muito legal. Eu acho que se abrir, né, essa questão de ir para ação, liderança, né, e até relacionar com esse tema que vocês falaram antes ali. Agora a desculpa é a geração, né, essa geração. Eu acho que o líder ele tem que entender que a regra do jogo está posta. Qual que é a regra do jogo? A legislação é essa, é para todo mundo. As regras comerciais, o mercado é esse para todo mundo. Os consumidores são esses para todo mundo. As pessoas disponíveis para o trabalho são essas para todo mundo. E aí eu escuto muito empresário, e eu acho que existe alguma resistência, né? Porque geração neném, o pessoal fala. Não estuda, não trabalha. Não, de fato está acontecendo algo do gênero. Tem pessoas que não estudam, não trabalham. Mas existe um motivo. E tentar entender esse porquê, e tentar entender como que eu consigo ser atrativo para esses talentos. Como que a minha empresa
né? Como que as pessoas vão querer trabalhar comigo? Por que as pessoas vão querer trabalhar comigo, né? Então, eu acho que isso serve para tudo na liderança, porque, de novo, volta na coisa de ficar reclamando. Vou ficar reclamando que tiraram a mesa de ping-pong, vou ficar reclamando que as pessoas estão muito difíceis e não vou fazer nada. E eu aí eu acho que para essa visão do resolver o problema de novo, da liderança, de tudo que vocês estão falando, que a gente está falando aqui, que é assim, iniciativa, cara. Então eu vou criar uma forma que a minha empresa vai ser tão legal que as melhores vão querer trabalhar comigo. Claro, nem sempre a gente precisa ser assim, então esse foco dos melhores, os maiores, mas vocês entenderam o que eu quis Esse dizer. extremo também de fazer tudo, né, Malek? Mas Que eu entenderam assim, também eu vou tô tornar vendo mais esses- atrativo, vou tornar mais legal a minha empresa, vou olhar o que é importante para minha equipe, o que é importante para as pessoas, porque eu vou dar um exemplo assim de indústria mais tradicional. Cara, é difícil hoje quem quer ficar lá assim, ó, parafusando, passa, sabe? Quem quer ser visto como um braço mecânico, aquela visão mais linha de produção, mais Fordzão, né? Então, tipo, pô, o ser humano hoje, ele tem outros objetivos. As pessoas hoje, né, na pirâmide de Maslow lá, né, que a Rose também domina melhor que a gente, as pessoas já estão em outro momento, elas estão em Acho que busca... essa pirâmide já até deu uma Deu uma atualizada. mudada, né? Elas estão em busca de autorrealização, elas estão em busca de autoconhecimento, elas estão Tem em o busca... Wi-Fi ali já. Não? Tem o Wi-Fi também, que tá na base da pirâmide. É verdade. Né? Mas tem tudo isso, eu acho que assim, olhar um pouco, né, Vini, pra... E só complementando, Mari, que uma questão interessante, você falou assim, pô, eu quero ter os melhores. Talvez você não precisa formular essa frase no momento em que você... É claro que você tem que extrair o melhor da tua empresa, de si mesmo, e buscar com que cada pessoa que está ali entregue o seu melhor para a empresa, mas quando você for buscar pessoas para o negócio, a dica, pelo menos assim, eu penso dessa forma, não sei se está certo ou não, mas quem é o perfil que faz sentido para esse ambiente que eu estou criando aqui? Valores, né, competências. E eu tenho uma experiência, né, dentro da nossa empresa, lá da AT Plus, onde a gente tem um negócio que é o negócio de telecom, onde a gente vende mais regional, e um outro negócio que é a Platon. E a gente começou a perceber que os perfis comportamentais, as relações de trabalho de um negócio e de outro, elas são diferentes. Então, se a gente continuasse todo mundo junto da mesma forma, ia ter um choque cultural. Ou seja, né, cada negócio precisa, e a gente tem um líder para cada negócio, tem um perfil de pessoa diferente, todo mundo se dá bem, é um ambiente super legal, a gente faz grandes happy hours lá com todo mundo. Fiz os hambúrgueres esses dias pro pessoal lá, Rose. Foi bem legal. Muito legal isso. Foi bem divertido, assim. E a gente se sente bem também, tá ali fazendo, participando e tal. Mas o negócio em si, né, as atividades, os processos, a forma como a gente metrifica as coisas, ela é diferente. Então, acho que, pô, não tô encontrando... mas que tipo de pessoa você quer? Né? O que você quer moldar? E o que você tá buscando... o que você está oferecendo também como líder e como empresa para essas pessoas. Talvez essa é uma reflexão, para você setar isso e aí montar aí a tua equipe de sucesso, né? Mas tem que estar disposto, não é só delargar, né? Como diz ali, eu quero um monte de gente criativa aqui, vai lá e sai fora. Ô Vini, teve a entrevista funciona, com o né? Piangers no Pulso Empreendedor, que foi bem marcante pra gente ali, Sim. onde ele trazia um pouco esse aspecto, assim, que eu acho que o Vini abordou agora, que também envolve a criatividade e o tornar a empresa uma coisa legal. Porque assim, vamos falar a real. Algumas empresas mais tradicionais, grandes negócios que são importantes, mas é chato trabalhar lá, sabe? Aquela visão do chefe chato, porque às vezes é chato mesmo. Porque é só aquilo. É assim, precisamos atingir isso aqui, precisamos aquilo lá, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Então, tipo assim, a sociedade mudou de tal forma que a gente é obrigado a repensar a forma como a gente se relaciona, como a gente enxerga as pessoas, né? E eu ainda vejo muito empresário vendo as pessoas como ferramenta, como braço robotizado, né? Mecânico ali para resolver aquele negócio e realmente fica chato. Eu já me vi no meu negócio em alguns momentos assim. Já me vi em alguns momentos e me vejo em alguns momentos assim, quando eu tô muito focado, por exemplo, em números, em metas, e aí você tem que trazer um pouco o equilíbrio disso que o Vini falou, né? Compreender na tua empresa qual que é o segmento, né? De os intraempreendedores, os colaboradores ali, entender com quem você está trabalhando para conseguir conduzir isso de uma forma. A minha equipe hoje é muito jovem. Então hoje eu sou o tiozão.
Velhão, assim, já, sabe? Com os Toma pensamentos Fanta? meio tomo Eu acho Fanta. que né? o Faisal, teu pai, ele é mais jovem que você. Sabe que eu acho que assim, ó, com a equipe eu percebo isso. Com a equipe eu percebo que o Faisal é o cara que Ó, o chega, daí feedback aí, ó. traz uma... Mala que Não, não mas quer é te dizer verdade. nada. Mas isso É verdade, ele conhece. Interna, né? Faisal traz uma cuca lá pro pessoal, senta da risada. Eu vejo que daí quando eu chego, Chegou, velho. já chegou o Eita, velho. lasqueira. Né? Mas eu acho que também parte justamente da construção de uma figura que às vezes é importante. Que é aquela pessoa que talvez esteja disposta também a fazer aquela parte que os outros não estão. Que é dar o feedback, que é construir, que é mostrar que não é ali o caminho. Porque se eu tô sofrendo na pele, né, os riscos do negócio, peraí, também não vamos brincar. Então acho que é um equilíbrio disso tudo, né? É o ponto de equilíbrio, e eu lembrei de uma frase também que é uma frase do Freud, se eu não me engano, que ele faz uma provocação, né? Qual que é a tua responsabilidade pela desordem da qual você se queixa? Olha só. Essa frase é para tudo na nossa vida, gente. Então, jogar o protagonismo. se a tua empresa não tá dando resultado, ou se a tua cultura não tá legal, cara, olha para você. Qual postou. que é a tua responsabilidade? E pegando isso também, esse gancho, eu lembrei de uma palestra de um professor da Fundação Dom Cabral, Eustáquio. Ele não vai estar assistindo, mas é um cara fera nessa parte de pessoas, né, no mundo corporativo. E há uns 8 anos atrás, mais ou menos, ele já trazia uma diferença no título da palestra dele. Ele dava um módulo do curso chamado Gestão com Pessoas. E ele já iniciava a fala dele fazendo essa transformação, que ele não queria falar de gestão de pessoas, que seria esse olhar da maquininha. Não, são pecinhas que eu tô mexendo. Recursos humanos. E ele mudou justamente para o com. Então, é gestão com pessoas. Tu vê como o cara era visionário. Há 8 anos atrás ele provocou Já via isso. né? E hoje eu já vejo que isso está Se na adotou. prateleira agora. Isso é a nossa realidade. Então, você não pode mais fazer gestão de pessoas. Porque as pessoas hoje, elas não ficam. Você tem que fazer gestão com as pessoas. Você tem que inspirar. Você tem que, de uma certa forma, convencer. Você tem que mostrar que aquilo ali tem valor. Por que você está aqui? Poxa, por que você vai entregar mais do que o que eu estou te pedindo? Por que você vai ser um funcionário interessante, um colaborador? Por que tu vai ter iniciativa? Tem que ter algum interesse ali, tem que ter algum valor. Então, é gestão com pessoas. E puxando essa parte, puxando a parte de todo mundo. Eu fiquei aqui só escutando e fiquei dando um brainstorm Vamos ligando na os cabeça, pontinhos. pessoal. E a gente está viajando, né? Não, mas está ótima essa viagem aqui. Primeiramente, o Malik falou ali que o estilo dele é diferente que o pai dele, né, o Faisal. Mas só que se a gente analisar, é necessário estilos diferentes e nem sempre você vai ser o mesmo líder que outra pessoa, né? E nem deve, né? Mas... Senão fica redundante. Exatamente. Mas eu cresci num ambiente, puxando agora a parte mais da minha experiência ali, eu cresci num ambiente onde meus pais são consultores e eles são focados em reestruturação empresarial. Ou seja, eles pegam empresas que estão lá no final devendo fortunas e eles reestruturam para uma empresa de sucesso. E o que mais aprendi com isso? Que eu ia nas empresas juntos, desde 8 anos de idade eu estava lá junto e vendo a reunião junto. E o que eu aprendi com isso, gente? É que aquele líder que fala, aqui eu mando e os outros fazem, é normalmente a pessoa que futuramente vai ter um problema de sucessão, vai ter um problema que não vai ter alguém para seguir o cargo, não vai ter uma pessoa que esteja dedicada junto e vai lá e coloque a mão na massa junto. Essa questão que a gente falou do exemplo é uma questão tão antiga que é o mais principal e a gente tem que sempre lembrar, independente do tipo de líder que você é. Existe um tipo de líder que é só por exemplo, mas só que você não precisa ser esse tipo de líder, mas você tem que ser o exemplo dos seus funcionários de uma forma ou de outra. Se a gente pegar o livro mais famoso de todos, que é a Bíblia, por exemplo, lá tem Jesus lavando o pé das outras pessoas. Verdade. Então, ali já mostra o quê? Exemplo. A gente agora, eu e a Rose, E arrastou pessoas, né? O exemplo arrasta. Arrastou pelo exemplo. Arrastou pelo o exemplo. exemplo arrasta. Eu e a Rose estamos assistindo alguns seriados agora asiáticos e a gente vê muito disso de exemplos, coreanos, e a gente vê muito exemplo. O cara vai lá e amarra o tênis do funcionário, que não pode no momento, vai lá e cuida de alguma coisa. Isso é um exemplo, porque não é exemplo do serviço, mas é um exemplo do funcionário olhar para você e pensar, esse é o líder que eu quero, ou essa é a pessoa que eu quero me tornar. E isso é muito importante na empresa, porque isso vai mover a tua empresa para frente. E isso vai fazer com que a geração TikTok, a geração X, Y, enfim, todo mundo queira fazer parte daquilo e fazer com
com que aquilo cresça, justamente por causa do exemplo, né? Ô, Matheus, e a Rose falou antes uma coisa, parece que vocês concordam nesse ponto, de que as pessoas sentem, né? Sentem porque você... E as pessoas sentem quando o empresário só quer o dinheiro. Elas sentem. O negócio tem uma cara, né, Vini? A gente também já entrevistou muita gente, a gente percebe essas nuances, né? Então, o colaborador, o cliente, ele percebe quando ele é importante de fato para o líder e para a empresa como um todo, né? Ele percebe que é um líder que valoriza o cliente ou que não valoriza o cliente, só quer a grana mesmo, passa para cá e tá tudo certo. E eu acho que essas nuances acabam sendo fundamentais. E aí, voltamos lá naquela questão, né? Autoconhecimento e a clareza do propósito do negócio. Porque a pessoa esconde o propósito, porque o propósito é ganhar dinheiro. Só ganhar dinheiro. Não tem outra coisa. E daí as pessoas ficam tentando entender por que estão ali, e quando elas descobrem, às vezes é uma decepção, né? Que elas estavam trabalhando para alguém que só queria ganhar o dinheiro. E trabalhando para alguém, e não trabalhando com alguém, que talvez seja mais essa visão que vocês estão trazendo. Gera a sensação de exploração, né? Exploração e não de pertencimento, né? Então, peraí, vamos se desenvolver junto, vamos criar algo junto, vamos atender bem as pessoas junto, seja lá qual for o propósito, a visão da empresa, né, Vini? Eu acho que essa clareza acaba sendo importante e às vezes ela vai mover mais o negócio do que processos bem feitos, gestão bem feita, mas que também é importante. Que também é importante, que esse é essencial, né? Esse, vamos dizer, é básico. E né? vamos falar assim também, né? O lucro é importante, né, gente? Eu acho que, assim, a empresa, ela tem que dar lucro. Eu ia puxar isso. A empresa tem que dar lucro. Isso é, inclusive, uma questão de você pensar nos teus colaboradores também. Então, a gente não está sendo aqui puritano, hipócrita e dizendo que não precisa, mas precisa ser um lucro... como é que é? Eu tenho um professor que fala pragmatismo humanizado. Você tem que encontrar esse meio ponto ali, esse ponto de equilíbrio, né? Porque vamos pensar o seguinte, isso é como funciona o ser humano. A gente aprende com outros humanos e a gente vai reproduzindo padrões, certo? Todo mundo já entendeu isso. Na tua empresa, o teu primeiro cliente é o teu colaborador. E esse colaborador, ele vai reproduzir a mesma maneira que você trata ele, se é importante, se não é, se você valoriza ou não, nos pequenos detalhes, ele vai transferir isso para o teu cliente. Então, depois você vai ter problemas lá que você não entende, entre aspas, mas se você começar a olhar para dentro da tua empresa, que também é autoconhecimento, tem o autoconhecimento individual, mas tem também esses processos que acontecem na empresa, que é como se fosse uma pessoa, né? A empresa, ela é viva, ela tem cultura, ela tem pessoas. Né? Então, você precisa entender esse processo. Mas agora vamos seguindo aqui, gente. Vamos lá, vocês que mandam, desculpa. Você falou de convidados, né? Tá bom. Você comentou ali dos convidados que você percebe. Então, eu vou entrar nessa pergunta aqui. O convidado importa num podcast? Qual que é a importância da escolha do convidado, do tema, o que pesa mais para o sucesso de um episódio? Posso responder? Só colocando uma adendo, se vocês puderem trazer também na parte do convidado como um cliente também. Legal. Sim, legal. Então eu respondo a primeira parte, o Vini responde a segunda, pode ser? Vamos lá, então. Vamos ver Tá, a primeira parte, a Rose perguntou assim, o convidado importa? Eu vou te responder assim, sim, importa. Cara, era o pavor que a gente sempre tinha. Convidar alguém que responda as coisas dessa forma. Sim. É importante. Não. Legal. Autoconhecimento precisa, assim, fundamental. Então, eu acho que sim, ele vai ajudar a construir o tema e a gente sempre tem essa preocupação de alguém que se comunique, de alguém, né, que realmente consegue também, né, equilibrar daqui a pouco os pensamentos e seguir uma linha de raciocínio. E no começo a gente fazia uma curadoria muito cautelosa em cima disso. Do perfil da pessoa, dos valores. Vocês investigavam? A gente investigava um pouco. Olhava o Insta? A gente olhava o Instagram, mas a gente conhecia. Manda o seu currículo. A gente não chamava desconhecidos, né? A gente só chamava pessoas que a gente tinha alguma relação e era sempre essa pergunta. O Vini dizia, Malek, tu conhece bem a pessoa? Eu digo, conheço. E aí? Né? Comunicação, tal aspecto, conhecimento técnico. E a gente avaliava muito isso, porque o medo, a gente estava começando um podcast. Ao programa vivo. de rádio. Ao vivo na época, porque era... Exatamente, né? Era no rádio junto, então ia ao vivo. E daqui a pouco correu o risco de chamar alguém. A gente teve situações assim. Aqui dá pra brincar, né? Dá pra falar, era a próxima falar. pergunta. Como vocês lidam, né? E se já aconteceu de se arrepender? Chamou o cara 10 minutos de programa.
Puta Acabou o merda, conteúdo. cara. Tipo, o que eu vou fazer agora? Já deve ter acontecido. Não, só rapidinho, só para complementar o que o Malik falou, essa curadoria, ela, depois de um tempo a gente percebeu que ela não fazia tanto sentido assim, porque tem pessoas que elas, assim, você tira o microfone e a câmera da frente dela e ela é um palestrante, assim, uma palestrante, sabe? Quando você coloca o microfone na frente e ela sabe que ela tá ao vivo no rádio, isso se transforma, assim, a pessoa fica nervosa, sabe? Mas entra uma coisa que você falou antes ali, Rosa, que é o papel do mediador. E a Deixar gente... a pessoa à vontade também. Exatamente. Então, de alguma forma, sempre que a gente vai tentar falar de algum conteúdo e a gente tenta conectar isso com as nossas vivências, com as nossas necessidades, acaba que a gente sempre pensa assim, pô, a gente está preparado para conduzir o programa. Mas sim, já tivemos casos de convidados que ficaram nervosos, né? Assim, a gente é grato. Tinha um pleno domínio, né? A gente é muito grato, assim, porque assim, né? Falando aqui, convidados de podcast, eles vão lá de forma voluntária. A gente não paga para as pessoas estarem lá, né? A gente nunca pagou para ter um convidado no Pulso Empreendedor. É sempre um convite, né? A gente tem um propósito também. E a gente entende que, de alguma forma, a gente está dando oportunidade para aquela pessoa... É uma troca. Exatamente, para ela se posicionar, para ela compartilhar ali os seus pensamentos. Mas já aconteceu. Só que... E aí eu afirmo isso, assim, com bastante segurança, mesmo nesses programas onde eu e o Mark sempre assim, cara... Os dois se olham que difícil, né? A gente... Sua, assim, né? Escorre a gente sai, nossa, que programa difícil, porque realmente a gente precisou ter um ditado que é tirar leite de pedra, né? Porque às vezes a pessoa, ela tem um conteúdo, ela sabe falar, mas ela, se fechou ali, né? Mas ela não conseguiu se expressar, sabe? A gente vai tentando puxar e tal. Mesmo nesses programas mais desafiadores, a gente tem certeza que algum insight, alguma coisa útil saiu, sabe? Assim, não tem nenhum programa que ele é 100% lixo, assim, porque, sendo bem honesto, se tivesse, a gente não publicaria. Mas acho que tem um ponto aqui que a gente tratou de formas diferentes, porque eu tentando entender a tua pergunta, a essência da tua pergunta, e ajudar, né, quem está acompanhando também, no começo, a gente tentava garantir o programa, criando uma estrutura de perguntas. E a gente sempre focava muito, o Vini sempre bateu muito nisso, qual é a mensagem que a gente quer transmitir com esse programa. Se a gente for resumir em uma frase, o que o programa vai dizer? Então a gente tinha clareza do que a gente estava mirando. Né? Só que no começo a gente não tinha a experiência, a vivência do rádio, do podcast. Então era um desafio, porque o programa corria o risco de ficar muito mecânico. Ou seja, pergunta número 1, leio aqui a pergunta, a pessoa rebate com sim, com não. Próxima pergunta. Você esgota 10 perguntas em 5 minutos, 10 minutos e acabou o programa. Né? Então a gente vai também criando um pouco essa estrutura, e eu acho que aí não tem outra forma, é vivência, porque aí também aconteceu o seguinte, no começo a gente também estava nervoso. Sim. Então o convidado também fica nervoso porque a gente estava nervoso. E aí o que a gente percebe hoje é que com essa experiência, a gente falou, são 250 programas. O que acaba acontecendo? A gente se olha, se comunica não verbalmente, percebe, né, o suor escorrendo ali no Vini, e aí a gente também hoje tem uma bagagem que, vamos falar aqui abertamente, é o que vocês também estão fazendo conosco aqui. Vocês têm conteúdo. Então, quando o Malik deixa um buraco ali que não deu para entender nada do que o Malik falou, a Rose e o Matheus vem e marca o gol. E aí a gente tenta fazer isso lá também. Como a gente tem experiência em marketing, gestão financeira, a gente também não chama para falar sobre um tema desconhecido. Sobre algo que a gente nunca ouviu falar. Né? E como o Vini falou, talvez os temas tabus sejam os mais desafiadores. Então, por exemplo, né, empreendedorismo, mulheres empreendedoras. Né? Já existe lá uma coisa na sociedade de dizer que é mimimi. Não, porque mulher, porque não tem nada disso, porque não tem preconceito, porque não tem barreira nenhuma, é tudo igual. Tá, peraí, se elas estão dizendo que tem algo, vamos ouvir. Mas é um programa, estão né? Estão mostrando os números, né, evidenciando isso. Vamos ouvir, vamos entender, mas são programas mais delicados, né? Porque existe também uma questão de opinião. E às vezes a gente corre o risco como apresentador de ter uma opinião errada. Se eu falo uma bobagem sobre gestão financeira, o convidado vem e corrige, beleza? Deve ter acontecido, né, Vini? Já de eu falar uma bobagem, o convidado, hoje mesmo eu falei alguns termos, a Rose ali já dá não, mas é mais aqui, né? Então tem mais domínio daquela área do conhecimento, a gente percebe isso. Mas é desafiador. Né? Conversar com as pessoas agora, o que vocês conseguiram fazer? Um ambiente bonito, uma estrutura legal, a gente se sente,
né, à vontade aqui para conversar. Que Isso bom. ajuda muito. Que bom. Eu acho que bom. essa construção desse espaço livre de julgamento, desse espaço aberto, também ajuda. Porque se você, como entrevistador, coloca uma pressão na pessoa, eu já cometi esses erros, o Vini acho que não tanto, mas eu cometo às vezes esse erro, o medo de não dar um programa bom, às vezes o convidado percebe que eu tô controlando demais também, ansioso. podando muito ele, sabe? Então, a gente também tá Essa aprendendo, fluidez, né? né, Malik, eu acho que é importante. E assim, o que me ajuda muito compartilhando também, porque nós temos alguns episódios com temas aí com o pessoal da Vita, que são temas que a gente não sabe nada, entendeu? às vezes um pouco mais muito desafiador, né? É muito desafiador, sei lá, o episódio sobre anestesia. O que eu sei sobre isso, entendeu? O que normalmente eu faço, o Matheus também faz, a gente tem isso como algo para nos apoiar, é pesquisar sobre o assunto. Uhum. Então, isso também é uma coisa interessante. A partir do tema, eu não vou vir aqui despreparada, tipo, cara, eu vou pesquisar o assunto. Não para eu vir aqui dizer o que eu pesquisei, isso é certo ou errado, mas para pelo menos eu conseguir fazer uma pergunta interessante, conseguir fazer um contraponto, saber o que o pessoal está falando sobre isso. Eu escuto podcast sobre o assunto. Hoje mesmo eu ouvi um podcast falando sobre podcasts. Então, assim, e é um assunto que eu tranquilamente poderia debater, mas eu pensei, cara, eu gosto de ouvir assuntos, de ler sobre isso, porque eu me inspiro para aquele episódio. Então, eu coloco uma intenção, uma energia naquele tema. Então, acho que isso também é um assunto Cada programa te interessante. tira da zona de conforto, né? Mas tem uma coisa também que o Malik sempre fala muito, que acho que... anestesia. Se eu tivesse o desafio de... daqui a 10 minutos vai entrar um anestesista aqui, você tem que entrevistar o cara por meia hora. Cara, eu ia pra carta coringa que o Malik fala, que é a pergunta do leigo. Sim, Cara, quais sim. o que eu preciso fazer antes de ir para uma cirurgia, né? Tipo assim, Isso, o Matheus é muito bom nisso. Porque às vezes eu, nessas de pesquisa, de não sei o que, faço roteiro, às vezes eu fico um pouco mais, assim, técnica. E aí o Matheus vem com as sacadas assim, cara, mas e daí? Posso comer antes de fazer? Tipo, umas coisas simples, é a pergunta bem que... simples, mas Exato. que faz toda Que a é o que ninguém diferença sabe, no né? episódio. Ninguém sabe. Normalmente a gente entra naquela questão do... Quando a gente estuda muito, a gente entra na questão do mestre e acha que aquilo tudo é simples para os outros, mas na realidade não é, né? E Teve eu um gosto... episódio sobre psicologia e psiquiatria, eu e o psiquiatra que, não sei o que, os termos assim... Eu vou, mas o que significa Que é TDAH? TDAH? Tipo assim, Exato. que a Tá gente, ouvindo, nossa, quer saber também, né? tipo, Assistindo, nossa, a gente não explicou. Entendeu? Então, assim, Legal. isso é muito legal. E tem esse um ponto complemento. também que é bem legal, a gente toma esse cuidado, mas a gente busca de tempos pra cá com o Malik ali, depois, né, desses 250 episódios, a gente começou assim, cara, tem uma pergunta que é a pergunta que ela é arriscada, uma pergunta delicada. Uhum. Por exemplo, assim, cara, vamos falar sobre dinheiro. Cara... Quanto você ganha? Qual é o teu faturamento? Exatamente. Mas, tipo, Não assim, tanto. tanto. Assim. Mas, tipo, assim, o cara chega e pergunta assim, cara, e qual que é a importância do dinheiro pra você? Assim, tipo, eu perguntei isso pro Pianges. Eu perguntei, É uma cara, pergunta filosófica, né? e o Pianges me respondeu de uma forma muito massa, assim, o sabe? Pianges Eu me senti seguro sensacional, pra perguntar isso pra ele, sabe? Só que poderia, tipo, dele... Ter gerado um desconforto. Daqui a pouco ele não sabia como responder. Então, mas a gente busca, quando a gente sabe que vai ter uma pergunta assim, alinhar com, a gente quer perguntar isso porque a gente acha que é um pouco tabu, as pessoas querem saber sobre esse assunto. Beleza? Podemos fazer? Então, vamos lá. Então, assim, a gente tenta de alguma forma alinhar, né, Mari? A gente tinha uma sim. época, uma brincadeira, que por um tempo funcionou bem. Como o programa era ao vivo, no rádio, podcast depois estava gravado, mas no rádio era ao vivo. A gente fazia o quê? A gente encerrava o programa e aí a gente deixava um tempinho mudo, sem ninguém falar nada. Então o ouvinte do rádio tinha a percepção que acabou o programa. E aí a gente falava e ele achava... deixaram o microfone aberto, tá vazando o áudio. E naquele momento a gente dizia, né, baita programa, foi legal, obrigado fulano por ter vindo. Mas fala aí, gestão de pessoas é mesmo tal coisa? E fazia aquela pergunta malvada. Vocês eram malvados. Só que a gente combinava com o cara. Será que eu Ou com a participei mulher. desse daí? Eu não lembro. Eu não agora. lembro. A gente perguntava assim, e o que a gente não podia ter falado ao vivo? O que a gente não podia ter falado, né? daí a Era a pessoa pergunta que não falava, podia falar ao vivo. Então o ouvinte ficava com aquela percepção, meu Deus, deixaram vazar isso. Mas é a pergunta que todo mundo queria saber.
Então, isso é legal, foi muito isso é legal por um tempo Uhum. isso, por ter esse caráter do ao vivo, assim. Uhum. Às vezes para Inclusive, podcast... a gente vai fazer isso agora. Exatamente. O que não pode falar ao vivo? O que é que não pode falar ao vivo? Cara, empreender é difícil pra caramba. Empreender, é porque todo mundo vem na romantização das coisas, né? Cara, o desafio é enorme. Tudo que a gente tá falando aqui é difícil de fazer, dá trabalho, e às vezes as pessoas não querem dizer isso porque desmotiva. Então, acho que se fosse assim, o que não dá pra dizer? A gente não pode desmotivar as pessoas, mas é difícil. Você vai ter que se dedicar. Que nem o Vini falou, o Vini agora é pai. É fácil ser pai? Eu tô vendo, eu ainda não sou pai, Não mas tô é, vendo cara. pelo Vini. Não é. Tá até se O coçando. desafio é ali já. normal, já deu até um negócio nele, já tá pensando no Joaquim. Né? Não, a Lara tá com ele, tá tudo certo agora. Mas é desafiador. Mas assim, Mari, tem uma coisa que se você que tá assistindo a gente agora, né? Vou dar uma de duas. Ó, o corte, prepara. Se você tá ouvindo que empreender é fácil, que ser pai é fácil, que você vai se tornar psicóloga em 30 dias, que você vai se tornar especialista de marketing em 30... É porque alguém tá querendo te vender um curso. É verdade. Não, mas é verdade. É porque, gente, não 5 existe... passos para a Vini, felicidade. falar Para aí, mas inglês aqui em com o meu método. Exatamente. Cara, Arrasta não Brasil. existe. Hoje eu tenho uma das coisas que eu não sei ainda, estou me desenvolvendo, é no idioma inglês. Eu acho que como empreendedor é importante saber falar inglês e eu não sabia, sei lá, não dá para metrificar isso, mas estou avançando, evoluindo. E eu fui por alguns caminhos fáceis, cara, 30 dias, não sei o quê. Eu vi um vídeo hoje de manhã de um professor lá da Inglaterra falando assim, cara, desacredite disso, não existe. Isso é um processo de 4, 5, 6 anos. Tem que praticar. Algumas pessoas vão ter mais facilidade, obviamente. Isso vale para tudo. Para empreendedorismo, para qualquer habilidade que você saiba que ela realmente vai te gerar uma transformação na tua vida. Desacredite aí, cuidado com os Instagram, né, com os TikTok, como a gente citou aqui. Porque as coisas, elas realmente são... Pô, mas deixa eu te perguntar, então, o banho gelado realmente não funciona? Então, Rosa, acho que é um excelente ponto pra gente conversar. Pronto, mais uma hora Tá, de... banho gelado, por exemplo, tá. O banho gelado vai te deixar milionário? Resposta direta? Não. Mas o banho gelado, de forma recorrente, se você gosta, ou se você não gosta, mas você acredita que aquilo te gera disciplina, te faz aprender a sair da zona de conforto, e você usa Tu isso se de uma vendeu pro forma... banho gelado, Vinícius, eu não acredito. Não tomo. Eu tentei... Você tem preconceito com banho gelado? Eu tentei uma vez, mas eu não gostei. Na verdade, eu tenho inveja de quem consegue fazer. Mas sabe o que eu acho engraçado dessa do banho gelado? É que isso que você tá trazendo é muito interessante, porque são as receitas prontas. Exato. Claro. Que tem que acordar às 5 da Não manhã. é o mudando, banho né? gelado, né? É só um exemplo. Não, mas eu acho Tem que que faz acordar às sentido, 5 Rosa. da manhã. Tem que tal coisa. E eu acho que você tocou no ponto, vocês tocaram no ponto ali que é o principal. O ser humano dá significado para as coisas. E aí falavam tanto do tal banho gelado que eu fui tentar o banho gelado. Eu sou também assim, tentei. eu sou curioso. Ficou Eu com a tentar voz o louca, banho acho que gelado. uns 2 meses. Não tão curioso assim, mas para algumas coisas, eu vou tomar o banho gelado. Pra quem não sabe, aqui em Lages é bem frio, tá, gente? A gente mora na Serra Catarinense. Assim, ó, a gente acorda na geada, assim, Nossa. 5 horas da -2 manhã. graus Celsius, 3. Menos 3. Qual que era a questão que eu estava trabalhando em mim? Você falou, sair da zona de conforto. Então, o significado. Se tu não aguenta uns minutos desse negócio, tu vai aguentar a pressão lá? Claro, eu não precisei vivenciar esse negócio a vida inteira, mas eu fiz o teste por um período. Uns 30 dias de banho gelado, eu... No verão. Não foi no verão. Pegou aquele... Essa Que época do fique ano. claro que foi Essa no época do inverno. Não foi no invernão também, mas Só foi que tem uma coisa, Malik, que é o seguinte, cara, eu acho que vamos discutir sobre isso, que é, por exemplo, assim, tá, eu fui lá, liguei o chuveiro bem gelado, ou fiz qualquer outra atividade que me tira da zona de conforto, fiz uma vez, não gostei. Mas aí você fez por 30 dias. E você faz isso hoje ainda? Não faço. Então, eu acho que tem um aprendizado também, que é você também ter autocuidado, talvez seja esse termo, que, cara, se você não curte fazer uma coisa de verdade, e aquilo não vai agregar pra você, não faça, entendeu? Então, assim, faça coisas que vão tirar... Por exemplo, eu, Vinícius, eu até hoje faz, sei lá, 4 anos que eu tenho o hábito de correr, pelo menos umas 2 vezes por semana, eu pego lá o tênisinho e saio na rua correr. Hoje de manhã tava uma chuvinha e tal, peguei e saí correr. E digo pra vocês, até hoje, não é minha atividade preferida. Só que todas as vezes que eu vou correr, eu hesito, eu fico lá na cama, pego o celular e vou e tal, e tento achar 1000 desculpas pra não sair pra correr. Mas toda vez que eu volto da corrida,
Vale a pena. eu volto, nossa, que coisa mais gostosa, olha a energia que eu tô, eu ligo uma música, já acordo a casa inteira Endorfina lá em cima. Exatamente, cara. Então, assim, é uma coisa que é difícil pra mim, não é Mas minha gera um preferência, resultado positivo. mas eu curto fazer, tipo assim, eu amo odiar isso, talvez, né? Eu odeio amar isso, alguma coisa nesse sentido. Então, assim, tem que tomar cuidado também pra você não ficar ali, às vezes, vivendo uma coisa que não tá fazendo bem Se pra você. martirizando, talvez, também, né? Exatamente. Fazendo um negócio Esse é o que... ponto que eu ia entrar. O porquê que você vai fazer determinadas coisas. Perfeito. Porque todo mundo na internet está dizendo que é para você fazer, ou porque eu me sinto bem depois que eu faço. Exato. Qual que é o teu porquê? A gente não tem que fazer o que todo mundo está fazendo. Perfeito. Né? Mas tem que fazer alguma coisa. Exatamente. Tem a Mas história- encontre o teu fazer, o que Exato. faz sentido para você. Eu acho que esse é o ponto, e analisar o resultado disso também, né? Pegando essa onda do banho gelado, tem a onda agora do café sem açúcar, né? Também tem alguns clichês, assim, né? É a mesma coisa, eu acho que é um exemplo interessante, assim. Eu comecei por conta da redução de peso, que você me conheceu quando eu era mais capivarinha. Malecão, assim. né? A gente fala Malecão, malecão. né? Eu no bom também te sentido. conheci. Você também me quando você conheceu, era né? O mais- Matheus já me conheceu, já tava melhorzinho. Eu tava fitness. Já tava fitness, né? Só Mas que não. basicamente, assim, ó... Pô, eu comecei pra cortar o açúcar porque a nutricionista falou. Uhum. Só que aí eu gostei. E quando eu tomei o café com açúcar, parecia um xaropão, um negócio horrível, melado, eu não consegui mais tomar. Então, assim, tá, houve uma mudança. Eu acho que essa coisa que a gente se permitir conhecer e explorar. Porque às vezes, se a gente vai pelo clichê, mas por que tu tá tomando café sem açúcar? Não, porque é melhor. Mas daqui a pouco, assim, não faz sentido pra pessoa. É o que vocês estão falando, enfim. Eu acho que a gente tem que se permitir vivenciar as coisas. E eu acho que tem que ter um propósito também. Daí as pessoas me criticam. Ah, você toma café sem açúcar, mas daí tu come um monte de chocolate. Mas é que chocolate eu gosto. Né? Doce mesmo, entendeu? Esse é um ponto, Aí Mário, o café eu gosto, sem o que açúcar. você tocou ali do banho gelado, e isso a gente tem que tomar um certo cuidado, porque dependendo do perfil da pessoa, isso pode ser mais um motivo para a pessoa se cobrar. Putz, estou Exato. tentando tomar o banho gelado. Todo Nem isso mundo eu na consigo. internet faz o banho gelado e eu não esse é consigo. o Nossa, ponto. eu sou horrível, eu sou incompetente. Sim. Daí acho que por conta daquele ponto, nada mais na minha vida importa, nada mais tem porque também valor. existe Tem que cuidar com Sim, isso. porque, mas talvez isso aconteça, Rose, também, porque existe uma coisa, e eu já errei nisso, confesso, que é que quando você entra para um time, quando você entra pro time banho gelado, quando você entra pro time café sem açúcar, Pertencimento. você acaba, às vezes, de forma inconsciente, não, mas o Matheus não toma, cara, tá tomando café com açúcar. Então você começa, de alguma forma, a rejeitar, a criticar aquelas pessoas que talvez não façam aquilo que você faz, onde talvez você possa, cara, ô Matheus, eu tô tomando café sem açúcar, vamos, né, quer experimentar e tal, mas não, já tentei, não gosto, beleza, cara, vamos brindar aqui você com açúcar, eu sem. Então acho que tem um pouco disso também, de as pessoas, às vezes, quando elas abrem mão, elas entram para um time de alguma coisa, aquilo vira Não ficar uma coisa cagando tão regra, né? forte. Desculpa o palavrão, mas eu detesto pessoa que fica cagando regra. Exatamente, aí Tipo acaba assim, cara, excluindo e isso faz com que as pessoas que talvez não conseguiram, que desejaram, mas não conseguiram desenvolver essa disciplina, elas fiquem se cobrando, aí vai para um caminho de coisas ruins. né? Eu tomo café com adoçante, mas tem outras coisas também que eu consigo fazer. Então é esse cuidado, né? Não sou melhor do que você porque eu tomo banho gelado. Eu entendi onde você Exato. quis É chegar. que o ser humano tem uma coisa Bem de bom. aceitação e de tribo, né? Isso que vocês falaram assim, aceitação por um grupo, né? E aí eu vejo que às vezes as pessoas cometem esse erro. Eu entrei no grupo dos startupeiros. Aí todo mundo tem que agir meio conforme Agora, daí, aquele quem código. tem uma empresa tradicional é Nossa, velho é terrível, É a mesma coisa que você falou do café, ou crossfiteiro, ou não E sei que o quê. não tem nada a ver E com o essas- ecossistema. Que é Perfeito. um outro. Nossa, já cara, morre tem a própria ideologia. Todo ali. mundo virar startup. É, daí. e daí esses rótulos, né? Porque daí começa a rotular tudo. Eu acho que tem uma tendência, mas quando a pessoa realmente se conhece, aí ela começa a aceitar, né? Que tipo assim, eu gosto disso, eu não gosto daquilo, e eu não preciso assumir todas as características que aquele grupo tá moldando, né? Que é a modinha dentro daquela tribo, né? E aí eu consigo transitar entre as tribos, que eu acho que isso é uma coisa legal do Pulso Empreendedor, né? A gente consegue transitar hoje, ó, associação empresarial. Qual que é o perfil? De homens com mais de 50 anos, eu vou dizer. Homens com mais de 50 anos, a grande maioria. Né? Existe uma minoria de jovens e de mulheres, que hoje já está mudando, né? Esse perfil mudou muito com o tempo, hoje já se dá abertura e espaço, mas a gente transita nesse meio. A gente transita entre o jovem, a gente transita entre tecnologia, entre startup. Eu acho que isso é legal, que você se permitir aprender com todas as tribos.
Né? O que, que essa galera tá fazendo que é legal, né? O que, que eu E posso para aprender? isso tu não pode julgar. Porque se tu julga e tu se acha daí melhor, tu já não você- consegue transitar. Deixa eu pegar um exemplo, vocês estão falando do café ali, e eu me identifico muito com isso. Porque quando eu fui morar fora, eu fui morar na Suécia, e lá o pessoal só toma café preto sem açúcar. Então, tipo, era uma coisa que eu não tomava café, eles tomam muito café, eles têm um momento do dia que eles param de trabalhar para tomar café, que é o fika, e eu não gostava de café. Eu fui lá e me propus a tomar o café. Cara, primeiro mês foi horrível. Depois eu me acostumei. Hoje eu só tomo café sem açúcar. Mas o leite, eu não me acostumei. E eu tinha vergonha na época de pedir açúcar ou leite, né, por café. Então eu não pedia. Por quê? Porque eu queria ser aceito pela tribo. É isso aí. Uhum. E eu tinha esse problema muito claro. Mas depois de um tempo, eu acho que depois de uns 6 meses, eu entendi. Cara, nada a ver. Eu não me acostumei com café preto. Uhum. O açúcar eu me acostumei. Agora, café preto não dá pra mim. Então eu vou lá e peço leite. Aí entra um Eu equilíbrio entendi. muito importante, que é o de você estar aberto às experiências, Exatamente. mas ao Ver o mesmo que faz tempo sentido, respeitar os teus limites e Os teus gostos também. gostos, né? Tipo, cara, não curti, eu vou tomar meu café com açúcar, talvez eu morra 5 anos antes dos outros aí. E beleza, tipo assim, tem que. Mas viver é com que isso, assim, né? o estresse também mata, né, Vini? Você ficar ali Exato. estressado, meu Deus, eu não consigo tomar o café. Sim. Cara, Levar a vida isso mais aí, leve, né? tipo, Porque- Pô, fluido, né, gente? Não, você não não ir pros precisa- extremos, mas E ser você fluido. não precisa seguir todas as regras, né? Eu gosto muito do exemplo do Warren Buffett. Não sei se vocês conhecem, mas o Warren Sim. Buffett, ele tem uma estratégia muito boa. Ele todo dia come um Big Mac no McDonald's. Todo dia ele come um Big Mac. Eu ouvi dessa. Mas quando vai mal as ações dele, ele não pede bacon no Big Mac. Olha só, cara. Viu? Cara, É o é um figura, exemplo né? muito bom. Porque Cara, assim, é tipo assim, engraçado. ele tem o que ele gosta. Quando ele não faz uma coisa certa, ele se penaliza por causa disso. Mas não é uma penalidade, Inclusive, assim, ó, meu Deus do atenção, céu. McDonald's, se estiver assistindo aí, hora D, podcast, Pulso Embrutão Até porque vai ter aqui em Lages, Então, inclusive. então. Eu vai como entrar McDonald's ao vivo, não tem problema nenhum. É, assim, tenho bem nenhuma tranquilo. A limitação. gente coloca os copinhos e tudo. Exatamente. E ficamos bem felizes. Ó, assim. a Tem mesa aquela- tem se quiser. espaço. A mesa tem espaço. Tem pra aquela caixinha. coisa do significado do Seus objetivo viajantes. também, né? Porque daqui a pouco, assim, ele tá... Desculpa, né? Não vou falar o palavrão. Tá cagando. Mas é isso, ele tá cagando Todo pra mundo já certas falou coisas, falaram, palavrão, né? Malek, pra pode certas ficar à coisas, vontade. né? Você E- tem que pertencer ao grupo, você tem que falar. Ah, é verdade, verdade. Então porque nós falei, ó. falamos Agora palavrão, eu tô tinha aceito palavrão. aqui, né? Mas basicamente, assim. Até me perdi agora na linha de raciocínio. Por conta do palavrão, né? Porque vocês viram que não é um Você ia hábito. falar do Warren Buffett, que ele, pra ele, Que ele algumas coisas tá não se fazem- lixando pra isso aí. Que ele tá se lixando pra isso aí. Às vezes, assim, é o propósito, de novo, a questão do significado. Cara, quando eu precisei perder os 15 quilos, eu cortei tudo. Então valia a pena, porque eu tinha uma meta, eu queria, eu tava disposto àquilo, eu cortei tudo. Big Mac, açúcar, até o chocolate, que é uma das coisas que eu gosto. Cara, eu cortei tudo, mas Também. tinha um objetivo. Então também, os sacrifícios que o Vini falou lá do empreender, do abrir mão, às vezes, de amizade, de abrir mão das coisas. Então, essas coisas se misturam, né? Esse aprendizado. Às vezes tem um Mas propósito. é pra tua verdade, pro mas é teu pra tua- propósito, nunca pelos outros. Isso Esse aí. eu acho que é o ponto. Perfeito. Não fazer por fazer, mas porque eu quero fazer, porque eu quero atingir um resultado que vai ser bom pra mim. E entender a sua Esse realidade. norte, essas metas, esse saber Perfeito. pra onde que eu tô indo, né? Eu lembrei agora de eu acompanho ali, né, os podcasts, né, e tem aí o Primo Rico, né, o Thiago Nigro, e ele entrevistou o Primo Pobre, que eu esqueci o nome Tem do o Primo cara. Pobre? Tem, eu acho Cara, genial a sacada dele. Muito legal. E aí o Primo Pobre, cara, ele traz uma visão da grande realidade dos brasileiros sobre investimentos, que, pô, a galera não tem acesso a, Uhum. né, foi educada Educação financeira pelos bancões fraca, a fazer dívida e tudo mais. E dele fala, cara, é errado uma pessoa lá, uma pessoa que tem, né, vive lá nas suas limitações financeiras, fazer um financiamento. Você olha assim, tipo, pessoas que já estão no mundo dos investimentos, fala assim, cara, jamais faça financiamento e tal. Uhum. E daí o Primo Pobre lá, desculpa se ele tiver, tomara que ele esteja assistindo, né? Sim. Pra ele comentar o nome dele lá. Ele fala assim, cara, pense o seguinte, a pessoa que ela ganha pouco, ela consegue ter a disciplina de reservar uma parcela dela para fazer um financiamento para ter a sua própria casa, cara, Uhum. assim, o que O tem de contexto é errado totalmente nisso, entendeu? diferente, né? Então, acho que tem muito existe um problema hoje muito, muito grave nosso como sociedade, e por vezes inconscientemente a gente erra nisso, que é julgar as pessoas ou pré-julgar
sem entender a realidade da pessoa. E aí você sai ali, né, falando coisas que Vivemos estão em totalmente bolhas, erradas. né, Vini? Exatamente. Talvez o cerne da Vive em questão é o bolhas. risco calculado, que é um comportamento empreendedor. É ele tomar o risco, que é um financiamento, mas tendo uma consciência de que ele vai ter essa disciplina. Que eu acho que a questão do brasileiro hoje é que o que é muito impactado é isso. Ele vem com a desculpa de conseguir fazer aquele pagamento mensal, Exato. adquire algo por impulso e depois ele não tem a disciplina, não tem né, essa visão completa. Então, eu acho que o cenário do brasileiro hoje ele é desafiador. Eu acho que 90% da população aí amarga, né, com uma educação financeira bem falha. Né, a gente pode ver pelos próprios números, né, pela renda do brasileiro também, é desafiador, mas daí vem essa questão, né? Às vezes a gente se privar de certas coisas porque falaram que não, eu preciso primeiro juntar todo o dinheiro para depois comprar tudo à vista. Cara, não é para todo Essa mundo. rigidez Às vezes também. vai perder Não é pro dinheiro momento, fazendo às vezes isso vai também. perder dinheiro também. Então eu acho que a gente não pode ir muito pelos modelos de internet, principalmente, mas a gente pode modelar. Você falou do Warren Buffett, você falou de algumas referências que a gente pode ter, Sim. e de cada um a gente tenta extrair alguma Você coisa. pega o Elon Musk, o cara foi um cara que a gente pode ver muito bem isso. Porque hoje é o cara mais rico do mundo. Hoje ele é o fodão, tá lá em cima, né? Mas quando ele começou ali, a SpaceX, ele teve que ele tirou todo o dinheiro dele e investiu na SpaceX. E ele estava num momento que, se ele fizesse isso, ele tinha que pensar na SpaceX e na Tesla. Se ele investisse todo o dinheiro em uma só, a outra podia falir. E se ele investisse nas duas, Podia não ser o suficiente. podia não ser o suficiente e dar erro nas duas. E o cara teve peito e foi lá e fez isso. Agora, se a gente pega esses modelos prontos, quem ia falar para você investir toda a tua fortuna num negócio? Ele Entende? foi bem intuitivo e ousado, né? na Nossa, verdade. demais. Eu não teria coragem de fazer o Eu que ele também. fez. Também. Mas só que é um exemplo muito bem claro disso que a gente está falando, né? Que são casos Ele e é um casos. perfil bem arrojado, né? Mas, gente, assim, vamos lá. Com dor no coração, eu vou encaminhar o episódio pro final. Porque eu acho que a gente já falou bastante coisa, né? E eu gostaria de deixar o espaço agora, Vini, Malek, para vocês fazerem as considerações finais para vocês, dicas pro pessoal aí, fiquem à vontade. Vini, por favor, Vini. Então, tá, vamos fazer às vezes. Pessoal, agradecer, foi bem gostoso estar com vocês aqui. 2 horas de programa quase, né? Poderíamos Então, ir passou até a voando, madrugada. como a gente né? fala, e, pô, conteúdo... Foi o episódio mais longo que a gente já fez. Olha só, hein? Quero ver alguém bater esse negócio. Foguetinha, né? Não, mas assim, pessoal, obrigado pelo convite. O bate-papo foi muito rico aqui. Aprendi muito com vocês também aqui. Estou bem feliz pelo projeto de vocês. Parabenizo aqui pela estrutura, né? E sei que da próxima vez que a gente voltar aqui, que a gente vai voltar, né, Mark? A gente Com vai certeza. ver aqui mais evoluções. Espero que patrocinadores aqui, além da Vita Medicina, que a gente sabe que está apoiando também aqui, né? Uma das referências em saúde aqui na Serra Catarinense. Inclusive, se você quer nos patrocinar, entre em contato, que a gente já está com cotas de patrocínio disponível. Isso aqui tudo não é de graça, tá, galera? A gente sabe bem que é. Alguém paga as Exatamente. Mas assim, conteúdo de altíssimo nível também. Então, agradeço pelo convite e fico à disposição. Se alguém quiser me seguir aí, vai lá no LinkedIn. Acho que no Instagram é mais fácil. @ViniChaves36. E também no @Pulso Empreendedor lá, nosso podcast parceiro. Agora vocês estão com o compromisso de vocês dois irem lá também, agora no Pulso, né? Opa, tamo junto. Vocês são obrigados a ir lá crossover. também. Vamos fazer esse crossover aí com uma Sigam entradinha o da Pulso, Marvel gente, e tudo. vale muito a pena. Sigam o E, Pulso. pô, gente, obrigado aí. Deixa pro Malek falar aí a despedida dele aí, que eu sei que o Malek vai falar mais bonito que eu. Não tem nada disso, não. O que eu acho muito legal a gente ter esse tipo de papo e o programa foi longo porque tá gostoso, né? É A gente tá legal com dor bater no esse coração de terminar, né? É legal bater esse papo. E aí eu tenho o mesmo sentimento do Vini, né? De gratidão por vocês terem, né, escolhido a gente para vir bater esse papo aí, para conversar, para compartilhar essas ideias com os ouvintes aí do podcast. E também quero parabenizar vocês pela iniciativa, também, mesmo na linha do Vini, parabenizar vocês porque, assim, a gente precisa disso. A nossa sociedade precisa dessas iniciativas, né? E como vocês fazem, né, um bom conteúdo, tem um bom propósito também, né? Eu acho que é válido, é legal, é importante a gente se ajudar, a gente crescer junto, divulgar essas ideias. É importante o apoio de quem está acompanhando, né? Seja patrocinador, a gente falou ali, mas participando também. Então, Se você participa... não pode patrocinar, compartilha o conteúdo, né? Coloca lá no grupo vai ter as tiazona quando dá o bom dia, você pega bom dia, põe o link do Hora D lá. Escuta essa, ó. Se inscreve Né? aí. Ó, pai, essa é pra você.
Que essa é a ideia, Somos né? velho, né? Compartilhar conteúdo. E eu acho Das tiazona ainda tem o Hora D Medicina Integrada, Olha né? aí, E ó. daí já é Ótimo. mais da área. mais e eu acho que muito legal a experiência que a gente teve aqui hoje também, né, no sentido do que o Vini falou de estrutura. Pô, tá muito legal, vocês estão de parabéns, né? Vocês se comunicam bem também, a gente gosta de falar, do 4 que gosta de falar junto, dá um difícil. programa, né? Mas muito legal mesmo, parabéns, continuem, contem conosco também, né? O que a gente pudesse ajudar e apoiar aí, com certeza. E dá orgulho, né, da Serra Catarinense, né? Sim, Porque sim. são podcasts, são novidades que vocês estão trazendo aí, né? E surge da Serra Catarinense, gente nossa, a gente se orgulha disso também. São empreendedores aí, eu sei que vocês têm vários outros negócios também que vocês atuam, que fazem trabalho voluntário também. Eu acho que isso também é um grande exemplo. E se a gente vai falar de empreendedorismo, foi convidado aqui, né? Nós vamos chamar vocês para falar de empreendedorismo lá. Porque Olha vocês são só. empreendedores. O convite está Né? aceito. Vocês são. Convite Né? aceito. Hoje Só vocês se marcar. colocaram nessa de mediar, contribuíram muito também, mas lá nós vamos jogar as perguntas melindrosas pra Daí a eles. gente vai aproveitar. Mas tem uma coisa também, gente, que vocês fazem que aí eu acho que a gente tem em comum isso, que é se posicionar como uma pessoa que está aprendendo, sabe? Acho que isso vale para todo mundo que está assistindo a gente, assim. Pô, lá no Pulso a gente não é especialista em nada lá. Claro, eu tenho experiência, conhecimento na área de tecnologia, marketing, vendas, estou me desenvolvendo muito nisso, mas eu não sou especialista ainda. O Malik, ele tem a especialidade na área de arquitetura, na área de construção civil, empreendedorismo, associativismo, mas assim, a gente não tá lá para dar sermão, e eu senti muito isso aqui com vocês, um papel de aprender, de compartilhar, de colocar aquilo que sabe, mas também, né, coletar aquilo que foi colocado na mesa. Então, assim, vai dar muito certo isso aqui ainda, tipo assim, vai dar bom. A gente vai ver aí, né, a Hora D aí se destacando a nível nacional também. Opa! E vamos junto aí, né, pessoal? Obrigado isso pela... aí. Muito obrigada, gente. Eu agradeço a disponibilidade de tempo de vocês. A gente sabe que é corrido, né? Estamos aqui gravando à noite, 2 horas de episódio, então a gente fica muito feliz. E tenham orgulho mesmo, assim, eu respondo isso porque vocês são inspiração para nós também. Vocês já Obrigado. estão aí nessa Ficamos jornada, conhecemos 5 lá anos. no associativismo, então assim, eu já sou, né, o Matheus também consumidora dos conteúdos de vocês, então acaba sendo uma referência, uma inspiração, e essa é a ideia. E eu acho que mesmo a gente tendo formação, né, Vini, como você falou, complementando, a gente não sabe de tudo, né? Exato. Sei que nada sei, já dizia Nunca o nosso saberemos, querido né? Sócrates, né? Então a gente sempre está aprendendo, o contexto sempre está mudando, as pessoas estão evoluindo, então sempre vai ter algo para aprender. Isso é um valor que eu tenho assim na minha vida, eu sigo isso muito à risca. Então, muito obrigada, né? E estamos à disposição, aí já aceitamos o convite, só marcar a data. Bora, então. E acho que temos um baita no episódio aí. Demais, né? demais. Muito obrigada Eu queria mesmo. dizer que essa frase ali do Sócrates, só sei que nada sei, é basicamente o que eu levo à minha vida, por causa que a dúvida é o início do saber, já dizia ele, então é por isso mesmo que a gente faz tanta pergunta e a gente gosta de estar aqui fazendo pergunta, E é bom, justamente para aprender. E é gostoso, né, gente? É legal. Além disso, a gente tem as canequinhas. Olha aí. Um presente Nossa para Senhora. vocês. Imagina lembrarem. quando os que- caras tiverem patrocinador. Meu mano. Olha Deus só, do PlayStation, céu. foi legal. Olha, Que essa que a gente legal, usa obrigado, aqui. Matheus. Ora, Nossa, obrigado. linda caneca. Vocês lembrarem desse dia aí com Olha aqui. carinho. Marca A caneca aqui. foi pensada. Muito café sem açúcar aqui. Ó, tá escrito aqui Marca a uma gente frase lá que é nas redes importante para você que está acompanhando. Todo momento é hora de explorar novas ideias através de uma boa conversa. Muito legal. Que é o que a gente faz aqui. É o que vocês certo? fazem, Uma é excelente o que vocês conversa. falam aqui. Obrigado, gente. Obrigado. De A nada. gente agradece. Foi um ótimo episódio, gente. Valeu. Pra vocês aí que estão em casa, que assistiram até aqui, vocês são fera também. Aguentarem a gente Obrigada. todo esse tempo. Foi muito bom vocês terem assistido. Acredito que vocês gostaram bastante por ter escutado todo o podcast. Não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, se inscrever no nosso canal no YouTube, compartilhar com todo mundo que vocês quiserem. E a gente agradece mais uma vez por esse episódio. Esse foi mais um episódio de Hora D Podcast. É Tchau, isso tchau, aí. pessoal. Tchau, gente.